Fala, família! A paz, meus amados. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. Hoje, com grande alegria, estaremos recebendo alguém que é um grande amigo, parte da família de Deus e da família também na terra que Deus nos deu. Pastor Isaac Felipe, um grande prazer, meu amigo, te receber aqui hoje. Prazer, gente. Uma alegria, prazer grande estar aqui com vocês. Pastor da PIB em Jockey Club, Isso né? aí. São Gonçalo. As nossas igrejas têm o mesmo nome, né? Isso aí. Jockey Club em São Gonçalo, E Jockey Jockey Club em Club em Campos Goitacazes. Benção. Isaac, tenho uma alegria muito grande de te receber como pastor, como primo, né? Primo por adoção, casou com minha prima Vívia. Vívia, um beijo. Beijão. Beijo para ti, para as crianças. E nós fomos ordenados praticamente numa mesma época, né? Você antes... 2018? Foi agosto de 2018, dia 25 de agosto de 2018. O meu eu sei que foi 7 de dezembro, agora me bateu uma dúvida, se foi 2018 ou 19. Se foi 19, foi um ano depois, um ano e pouquinho. Eu acho que foi no mesmo ano, primo, finalzinho. Se foi no mesmo ano, então foi 7 de dezembro de 2018. Então. Foi antes do meu casamento. E passa rápido, né? Muita coisa. Olha só, rapaz, você já passou de 5 anos, 5 anos e alguma coisa já, e vai completar 6 agora. Que bênção, rapaz, que bênção. Olha, até levei um susto agora, achei que eu tinha menos tempo de ordenado. Mas você foi ordenado e trabalhava à época como pastor auxiliar numa igreja ali em São Gonçalo. São Gonçalo. Na verdade, não é a primeira, né? Igreja Batista em Porto da Madama. É um bairro ali de São Gonçalo. É uma igreja de porte médio, vamos assim dizer. Toda a igreja de Cristo é grande e grandiosa. Mas, falando da estrutura da igreja e tudo mais, uma igreja de porte médio. Sim, uma igreja de porte médio, bem tradicional batista, né? Uma média ali de, naquela época, 350, 380 membros, mais ou menos. Muita gente ligada à Marinha, por estar muito próximo ali da Ilha das Flores, né? Então tinha muita gente aí nesse nicho aí da Marinha, uma galera muito boa. E mais aqueles bairrozinhos ali em volta que são os preocupantes, né? Era o que a gente fazia ali naquela época. Atuava como pastor de jovens e adolescentes e na área de missões. Eu ia perguntar sobre isso, a área que você atuava. Missões sempre foram forte na tua vida, né? A tua vocação, ela tem uma ênfase missionária muito intensa. Você faz um trabalho numa comunidade lá, tinha algo assim? Lá na Madama? Isso. A gente tinha um projeto, chamava Cia da Alegria. Projeto Cia da Alegria, e ali a gente deu início com aulas de balé. Na verdade, no início foi futebol. Tinha um campinho lá, e era bem interessante, porque ela era um campo no alto do morro bem alto. Né? A bola saía, tinha que você correndo pra buscar. Não, a loucura era o seguinte, tinha um penhasco, era onde o pessoal jogava lixo, e o negócio descia assim, sei lá, 15, 20 metros. Caramba. Quando a bola caía, a meninada já tinha uma corda. Irmão, descia. Gandula de rapel, né? Buscava a bola lá, voltava todo rasgado, todo arranhado. Porque o pessoal jogava resto de obra, resto de tudo. Caramba. E a gente ficou ali uns 6 meses assim, desse jeito, sempre preocupado. E aí ficamos ali, sei lá, uns 8 meses indo na prefeitura. Cara, toda semana. Até a gente conseguir uma quadra lá. Que legal. Aí a gente conseguiu uma quadra. Aí eles fizeram a quadrinha, colocaram aquela tela por cima e aí acabou os problemas. Da bola cair lá embaixo, né? A barreira continuou lá, mas a bola nunca mais caiu. E depois a gente desenvolveu uma irmã chamada Marli Ventura. Ela cedeu um espaço de um terreno que ela tinha, né? Tava até meio parado, ela já tinha utilizado para alguns trabalhos sociais há muito tempo antes. E aí ela cedeu pra gente fazer o projeto. Aí começamos lá a construção do nada, né? Igual vocês fizeram aqui no Petra, né? Correndo atrás de gente, pedindo ajuda, pedindo apoio. E graças a Deus a gente conseguiu na época ali quase 30 mil num tempo de 2 anos. E aí desenvolvemos o projeto. Muay Thai, Jiu-Jitsu, balé. E toda sexta-feira o culto, como é que acontecia lá. Eu me recordo de algumas fotos que você havia postado, né, do pessoal. E não começou lá, né? Sua história começou muito antes. Rapaz, se vocês me permitem, eu acho que agradeci muitas vezes pessoalmente, mas nunca tive a oportunidade de falar assim... no geral, uma das pessoas que mais nos ajudou durante quase 2 anos foi o primo Peter. Que legal. Você acredita nisso? E eu sei que já ajudou o tio Juarez também. Sim. Cara, coração gigante, Peter, muito bom. Muito Peter. Obrigado, Peter. Vanessa, Deus abençoe. A Vanessa tá vendo, o conjunto ali.
E foi muito tempo, cara. Ajudou durante muito tempo. Mais do que minha própria igreja, às vezes. Uau, que legal, legal. Muito Deus bom. sempre levanta, Sempre. os provedores. Mas é isso, você ia perguntar da onde? Exato, eu falei que as coisas não começaram lá. Né? Eu sei que você é lá da região norte. Pertinho. Né? Conta pra gente aí onde você nasceu. Falar, se eu quisesse falar alguma coisa particular, eu falava direto pra câmera ali, né? Vocês ouvirem porta, porteiro e portão, é porque eu não sou daqui, né? Vocês já estão ligados aí que é um sotaque diferente, né? Eu sou de uma cidade chamada Seringueiras, lá no interior de Rondônia, muito próximo à divisa com a Bolívia. Produz borracha mesmo? Olha, já produziu, hoje não mais. Hoje não mais. Mas o nome ficou, né? Lá no início, bem no início, antes de se tornar cidade, era chamava Distrito de Bom Princípio. Depois se tornou a cidade de Seringueiras. Era a rota, via ali da extração da borracha mesmo, Costa Marques, né? Costa Marques é igual que no Rio, tem um forte, cada divisa ali, né? O Forte Príncipe da Beira. E aquele lugar, o Rio Guaporé, era o lugar onde se escoava a borracha. O Rio Guaporé é um dos maiores rios do Brasil. Em alguns lugares de largura ali dá 3 km, 2,5 km, é muita coisa. Depende, a cheia fica ali 5, 6 km de extensão de largura. Nós aqui no Sudeste, a gente ouve falar assim, 6 km. Não tem nem noção. Não, é muita coisa. Parece um mar, cara. Você quase vê a curva. Quando eu fui lá na Amazônia, era um negócio... Não dava... Não parece um mar, cara. Dá vontade de ficar lá, mas que... É uma imensidão. E aí, o que acontece? Cara, eu nasci nessa cidade, uma igreja muito pequena, né? Talvez o estúdio Petra aqui, a minha igreja fosse uns 3 tamanhos maiores do que esse só. Metade era barro, metade era madeira, né? Caramba. Aquela caixazinha Watson, que você ligava tudo quanto é coisa nela. Uma única caixinha, alto-falantezinho de 12. Rapaz, mas você fazia tudo naquela caixa. E ali que acontecia os nossos cultos. A gente tinha muitos assentamentos da igreja como se fosse pontos de pregação nos sítios, nas linhas, né? E vocês que são do sítio também, da roça, sabem como é que funciona aquela ramificação ali, né? E a gente ia muito para esses lugares. Foi meus primeiros contatos evangelísticos. Aldeias indígenas muito próximas. Lá é a aldeia dos Euru Euauau. Nomezinho bem diferente, né? Na reserva dos Pacas Novos. Não, mas é fácil de gravar. Uauau, né? Não, o Uauau é uma tribo. Ou a tribo Euru. É uma tribo agora só, esse nome todo? É uma tribo só. Não, por mim uma era Euro, a outra era Não. Uru e a última Uauau. Euru Euauau. É o nome da tribo toda. Só que ela é dividida ali próximo da cidade. A gente ia pra lá. Já era uma tribo assim, que não tinha tanto aquele... mais contato já aberta, né? com a população. Ônibus passava lá, pegava os alunos para levar pra escola. Então foi todo nesse processo. A igreja presbiteriana tinha um barco missionário. Né? A gente era muito simplesinho, mas a igreja presbiteriana daquela região ali, acho que da cidade de Costa Marques, que era na beira do rio, tinha um barco. Tive a oportunidade de ir com eles algumas vezes, descer o rio, subir o rio nas épocas de férias, né? A Cobaro, Convenção Batista de Rondônia, na época desenvolveu um projeto chamado Mochileiros, que janeiro todinho, a gente juntava os jovens que podia, que os pais autorizavam. Juntava aí 80, 90, dividia em 8, 9 grupos de 10 e enviava para uma cidade. Eles passavam lá na igreja 15 dias, atuando com evangelismo no centro da cidade, nas ruas uma e tal. Uma espécie de trans, né? Exatamente. Só que só com jovens. Entendi. Eram os mochileiros. E a gente dormia na igreja, almoçava na igreja, nos recebia e nós ficávamos lá, né? Batista para Batista, cada cidade. Que legal. E aí foram meus primeiros contatos, né? Evangelísticos, missão, com tudo. Que idade? Cara, dessa época de cultos no sítio, por exemplo, sei lá, 8, 9, 10 anos. As primeiras idas para viagem com barco, sei lá, 15, 16. Mochileiros também, mais ou menos essa idade, 15, 16 anos. Então era sempre por aí. Criado num lar cristão. Então, isso, né? Criado num lar cristão. Batista, seus pais. Sim, minha mãe se converteu quando eu ainda estava ali no ventre. Questão de promessa, né? Tipo, meu filho... Né? De início, uma gravidez preocupante. E aí ela, olha, Deus, né? Se meu filho nascer bem, vai se chamar Isaac e eu vou pra igreja. E aí aconteceu tudo isso. Meu pai ainda bebia e fumava, não era um alcoólatra, mas tinha esses vícios, né? E 3 anos depois que eu nasci, né, num culto dessa igrejinha pequenininha ali, né, ele aceitou Jesus. E a partir dali, meu pai ficou 12 anos cuidando da igreja. Nós não tínhamos pastores, ficamos 12 anos sem pastores, né, sem pastor no caso. A igreja não tinha como manter. E ele que cuidou. 2 anos depois de convertido, ele
exerceu ali Exerceu durante o 12 anos o ministério, cuidado da igreja. Que legal, legal. É. E de seringueiras para o mundo por meio da missão, não é Por isso? meio da missão. Conta pra mim que foi por volta dos 19 anos, eu acho. Sim, que 19 para 20 A gente anos. já conversou sobre isso há um tempo atrás. Né? Você estava lá numa fase de empreender, de querer... Tinha uma história de material de construção. É legal. isso aí, cara. Isso aí. O que acontece? A minha família sempre foi muito ligada a vendas, a comércio. Né? Tem tios que têm farmácia, tem outros tios que trabalhavam com pequenas lojas e roupas, essas coisas assim. Então, a família toda foi voltada para isso. Meu pai vende qualquer coisa muito fácil. Minha avó, então, nem se fala. Você também deve vender qualquer coisa. Olha, muito gosto de fácil. conversar, gosto de me movimentar nessa área também. Você é articulado, eu falando. De vez em quando dou sono nas pessoas. Mas você falando assim, anima. Ah, que bom. Pra vender colchão, de repente você... Pra vender colchão, né? Interessante, você começa a falar... É só o Mas Hulk, então, e aí, cara, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, entregava jornal, depois trabalhar numa autoelétrica, e com 16 para 17 anos eu terminei os estudos. Só que, cara, minha cidade é muito pequena, ainda não tinha nem uma faculdade à distância, a gente não tinha lá. E aí eu falei, pai, nada contra, assim, mas eu tenho muita dificuldade, eu não quero ser atendente de posto, eu não quero trabalhar no supermercado, eu quero poder estudar. Né? E aqui eu não consigo ver isso. Todos meus amigos que estudaram precisaram ir para longe. Ou foram para Bolívia fazer medicina, ou saíram daqui para fazer uma faculdade em uma cidade, né, mais próxima do centro. E aí eu fui morar com o tio e com a tia, em Alvorada do Oeste, tio Claudir e a tia Cris, e com 17 anos. Ia fazer 17 anos. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ter uma noção maior de empreendimento. Meu tio era muito bom nisso, me ensinou algumas coisas. Entendi. Trabalhava com rebobinagem de motor, conserto de geladeira, ar-condicionado, essas coisas todas. E aí, o que acontece? A partir dali, eu trabalhei pouco tempo com ele, uns 2 anos, e fui trabalhar com um irmão da igreja, Cássio, que hoje é meu padrinho de casamento, que ele trabalhava numa matriz de construção. Ele era sócio nesse matriz de construção, metade dele, metade de um outro rapaz. E aí ele me convidou para trabalhar lá exatamente por essa questão. Assim, cara, você é novo, mas você articula bem. Se eu te ensinar a vender e você aprender aquela situação, você vai vender muito bem. E foi isso aí, cara. Com 18 anos, eu tinha um salário maravilhoso de vendas. Esse patrão, acho que para ter a cabeça dele era muito difícil. A gente tinha uma porcentagem de final de ano, a gente tinha uma porcentagem de mês. Assim, se a gente vendesse mesmo, se a gente batesse meta, a gente ganhava muito bem. Então, assim, com essa idade aí, na época que o salário mínimo não dava R$500, 400 e alguma coisa, eu chegava a ganhar R$1.000, R$1.200, dava 2 salários mínimos mais um pouco, né? E aí ele começou... Para um adolescente, né? Poxa, Uau, completando 18 anos, quando eu completei 18, comprei uma moto, comprei um pequeno terreno, olha só, né? Era muito assim. Sim, sim. Eu falava, cara, essa área é muito boa. Mas sempre com um chamado. Ficava essa dificuldade. Porque, ao mesmo tempo que eu gostaria de desenvolver essa área, me limitava muito tempo. Esse irmão era uma bênção, foi o cara que me discipulou. Quando a gente saía do serviço no sábado, 13h, a gente ia para um lugarzinho chamado Terra Boa. A gente começou um pequeno grupo, quando a gente nem sabia muito bem o que era um pequeno grupo. E, cara, era sensacional. Só que eu queria dar mais tempo para aquilo, mas não tinha. Queria ter uma vida um pouco mais estabilizada, mas também queria servir. E ficava essa luta interna sempre, né? É aquela crise vocacional que todo mundo que é vocacionado sabe Sim. como é, né? Consegui uma desculpa, porque o seminário mais próximo ficava quase 300 quilômetros de onde eu morava. E eu falei, não, é muito longe, é muito difícil, não tem como. Então eu vou seguir aqui. Surgiu a oportunidade de comprar uma loja junto com esse meu patrão, o Cássio. E até o meu tio entrou nessa sociedade. E aquilo me encheu muito os olhos. Eu fui para uma outra cidade chamada Espigão do Oeste, lá em Rondônia também. E lá a gente deu início a essa loja, né? Meu tempo para a igreja diminuiu muito, né? Era comprar, faturar, vender, cuidar dos funcionários, aquilo tudo. Eu estava ali sozinho. E isso com 18 anos 18 antes dos 19. 19 quase já, quase 19. Porque esse Foi trajeto, muito essa rápido. mudança, né? E durou pouco tempo também, foram menos de 10 meses. É a hora do cara olhar assim, olha Deus abrindo as portas. Olha Deus fechando as portas. Tão rápido quanto abriu. Fechou. Aí, cara, eu fui pra essa cidade, meu tempo na igreja diminuiu muito. Eu ia na igreja na primeira de Espigão, conversei com o pastor, fui aceito como membro, aquela carta e tudo. Só que não tinha mais tempo. Queria,
via, achava muito bonito, queria ajudar nas coisas, mas a demanda era muito grande. E aí ficava, novamente, aquela dificuldade. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? As coisas começaram a dar errado, dar errado. A gente, bom, vou expressar assim dessa maneira, né? A gente foi basicamente vítima de um estelionatário, né? A gente deu duas bobeiras. Uma culpa nossa e a outra culpa de quem nos vendeu. Mas a culpa nossa foi que subiu muito pra cabeça, né? Pra mim também. E nessas horas a gente não pesquisa muito. Você tá mais envolvido com o que você deseja fazer e fazer acontecer. Não, isso aí é um pormenor. Isso aqui depois Só eu do vejo. torcedor, né? Isso aqui depois eu faço. E uma das necessidades era mudar todo a Documentação. a gente não comprou uma loja física, a gente comprou todo o material, a gente comprou os objetos, a gente comprou o cimento, o tijolo, tudo que estava ali. Mas a loja, Você de comprou fato, era... o ponto comercial, mas o imóvel não. não. E aí, o que precisava fazer? Passar cada mercadoria dessa para o novo CNPJ, porque ele estava ligado a outro CNPJ. Só que isso tinha um custo, um trabalho, um tempo, um balanço. E a gente falou, não, vamos ir vendendo devagar, que daqui a pouquinho acaba, e tudo que a gente vai comprando novo, a gente vai comprando no nosso CNPJ. Enfim, um dia o oficial de justiça bateu lá na porta, no meio de todo esse turbilhão de emoção de faço o seminário, não faço, sigo o caminho aqui, não sigo, o que é que eu faço? Ele bateu lá na porta e falou, olha, tem um arresto de mercadoria para efetuar aqui. Até então nem sabia o que era um arresto de mercadoria, se você não sabe, vou lhe explicar agora. De forma simplificada, vamos levar tudo que tem dentro da sua loja até completar o valor que vocês devem. E eu fiquei assim, que valor que a gente deve? A gente acabou de abrir isso aqui. Não, tá aqui, ó. Esse CNPJ é de vocês? Eu falei, não. Ele falou, então, tá nesse CNPJ. Cadê a mercadoria? Cadê as notas? Aí olhou e tava tudo lá no CNPJ antigo. E aí, cara, levaram tudo. E a loja antiga tudo. Então tinham dívidas? Tinham dívidas com um banco lá local. E aí, chamado Crédito Espigão. E aí foi tudo embora. E aí eu liguei pros meus pais, cara. Eu falei, pai, chorando, né? Aquele sentimento complicado. Meu pai não tinha aprovado que eu fizesse isso. Ele falou, olha, eu acho que é uma certa loucura fazer isso agora e tal. Você pode investir nisso mais pra frente, mas a gente, né? Eu não ouvi. E aí eu falei, pai, se você puder vir me buscar, vai ser bom, porque a partir de amanhã eu não tenho nem lugar pra dormir direito. Entendeu? Assim, tô sem moto, sem carro, sem nada, sem loja. E só com a roupa aqui mesmo. Agora eu entendi. Olha Deus abrindo as portas. Olha Deus fechando as portas. Ganhou, perdeu. Vai ganhar, perdeu! E aí, cara, meu pai foi me buscar, assim, 2-3 dias depois. Caramba. E eu voltei a morar com os meus pais. E pra mim foi um tempo de reflexão. Eu morei com eles quase 3 anos. Nesse tempo, nessa cidade de Espigão, eu conheci um cara que é a chave de tudo que aconteceu pra mim vir pra cá. Pastor Bruno, que na época era só o irmão Bruno. Mais novo do que eu tava com 19 já, e o Bruno tava com 17 para 18. O Bruno já era líder de jovens, o Bruno tinha uma caminhada muito boa. Na época a gente conhecia um missionário chamado Geilton, que era de Rondônia, atuava na Cristolândia daqui, e ele era de Espigão do Oeste. Então, o Geilton levou uma mensagem, fez o apelo, e o Bruno aceitou. E eu falei assim, caraca, o Bruno vai deixar tudo pra trás e vai pra missões, cara. E aquilo ficou no meu coração, né? No meio de toda essa situação. E aí eu fui pra casa, mantendo contato com o Bruno, e ele sempre mandando fotos. Na época o Bruno tava lá em Pádua. Pra falar comigo, ele tinha que subir lá no alto do morro, falar lá de cima. E aí o Bruno falou, cara, isso aqui é tremendo, é sensacional. Se você tem um chamado real, assim como eu entendo que você tem e o que eu tenho, isso daqui é impagável. Você vê a transformação que Deus estava fazendo na vida das pessoas, você se sente parte daquilo que Deus quer fazer. E aí, nossa, essas palavras ficaram no meu coração. Nossa, muita coisa. Numa dessas noites, quase 3 meses depois, e eu estava orando ao Senhor, pedindo uma direção. E não como lançar sorte, mas eu peguei e abri a minha Bíblia. Falei, Deus, fala comigo. Isso é raro, mas entendeu? acontece muito, né? Ontem eu preguei lá na igreja e eu estava falando sobre Ezequias. E Ezequias pede um sinal ao Senhor da sua cura, né? E aí o Senhor fala, o que você acha através do profeta Elias? Você acha melhor o sol avançar ou retroceder 10 graus? Avançar pode ser mais fácil, então que Deus mande retroceder. E assim foi. E foi basicamente isso, eu pedi.
um sinal, Senhor. O Senhor fala comigo agora. Eu chorava bastante, era algo que eu precisava decidir na minha vida. Fazia parte da minha trajetória, do que ia ser lá na frente, né? Uhum. E Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, acho que se não me engano, a partir do versículo 13 em diante. O que é a vossa vida, né? Um pouquinho antes fala assim, quem é você para decidir o que você vai fazer? Para dizer, hoje ou amanhã iremos a tal lugar e lá compraremos e lá faremos negócio. Sim. Se vocês deviam dizer, se o Senhor abençoar, assim o faremos. E daí ele cita, porque o que é a vossa vida? É um vapor que no momento está e no outro se desvanece. E toda glória como essa, aquela lá de trás de fazer sozinha, presunçosa, e não vem da parte de Deus. E, cara, aquilo foi uma resposta muito grande pra mim. Cara, eu tentei vender e comprar sozinho, eu tentei fazer a minha vida sozinho. E o Senhor quer que eu faça algo diferente, né? E aí eu fechei a porta do meu quarto para dormir. O que tinha na porta do meu quarto? Pôster da Junta de Missões Cristolândia. Primeiro, tava no primeiro ano pro segundo. Cara, todas essas coisas viraram resposta pra mim. Aí eu liguei pro Bruno. Isso foi numa, tipo assim, numa segunda, numa terça-feira. Liguei pro Bruno, assim que acordei, falei, Bruno, eu quero ir pra aí, como é que eu faço, cara? Deus já me respondeu tudo que eu precisava que eu vi. E aí o Bruno falou, cara, na época, pra gente poder fazer, eu tô falando pra caramba, né? Poxa. Não, mas na época... Futuros convidados, o objetivo de um podcast é falar. É falar bastante. Cara, na época, pra fazer um radical era uma vez no ano. Uhum. Hoje a gente tem 3, 4 radicais no ano, né? Cada 3 meses, encerra um, inicia outro. E era um radical por ano. E o Bruno falou, cara, eu consegui sem fazer o radical, mas o Geilton me abriu essa porta. O Geilton não te conhece muito bem. Ele me conhece porque desde que eu nasci. Como é que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, cara. Me ajuda um jeito aí de eu falar com alguém. Eu não sei se vocês conheceram o pastor Diego Machado. Era um grandão, o pastor Wellington. Pastor Wellington Amorim, casado com a Alessandra. São nomes que não são estranhos. Depois vocês conheceram o pastor Rafael Escotelaro, esses vocês conhecem mais. Mas na época o pastor Diego, filho do pastor Humberto, né, que deram início ali ao projeto Cristolândia em São Paulo. Ele estava aqui no Rio, ele veio assumir essa situação. E o pastor Diego, cara, assim, é um dos loucos que Deus chama para missões, porque assim, tem que ser muito louco mesmo. A junta de missões tem uma série de regras. E é bom, todas as nossas igrejas têm regras, mas ele era meio maluco. E ele falou assim, meu filho, eu posso contrariar tudo para te trazer para cá. Eu posso tomar essa decisão, mas você não pode me decepcionar. Você tá devendo alguma coisa aí? Você engravidou alguma mulher? Você tá fugindo de alguma coisa? Você tá devendo a polícia? Eu falei, não, pastor, pelo amor de Deus. Foragido. Ele falou, então me dá o telefone do seu pastor. E naquela época, nem era meu pastor de fato, porque eu tinha voltado a morar na cidade dos meus pais. Uhum. Tinha o pastor Daniel, que me conhecia desde que eu era criança, mas não caminhou comigo. E eu passei o telefone do pastor Daniel. E aí ele falou, pastor, como é que é esse rapaz? Olha, esse rapaz é muito bom, da família cristã, o pai dele cuidou, assim, explicou tudo. E ele mandou uma mensagem pra mim, falou, olha, se vira, consegue tua passagem, vem, não tem lugar pra você morar, você vai morar junto com os alunos. O CIEM, que é o centro... né, integrado de missões, lá onde a gente ficava, onde a maioria dos missionários ficava, falou, não dá pra ficar lá. É um centro de formação centro de formação missionária. Falou, não dá pra você dormir lá, porque você vai vir como voluntário. Aí eu falei assim, tá bom, é isso aí. Vamos lá, não tem dificuldade com isso. Vai ter guarita, vai ter um teto. Vai ter lugar pra dormir e comer. Falei com meu pai, cara. Meu pai já tinha bolado um outro plano pra mim. Muito comum na nossa região ali, medicina, Bolívia. E muitos amigos foram. Meu pai é da área da saúde, ele queria muito que eu fizesse medicina. E aí eu comuniquei meu pai, falei, pai, eu fiz tudo isso assim, como eu sempre fiz, meio explosivo. Tô indo. E eu falei, pai, vou pro Rio de Janeiro, vou trabalhar com missões, eu vou viver o chamado que Deus me chamou para viver. E meu pai falou assim, não, meu filho, eu já pensei outra coisa pra você, para de dar cabeçada, para disso. Tá. Eu falei, mas o que o senhor planejou pra mim? Ele falou, não, já falei com um amigo e os filhos dele estão estudando na Bolívia e você vai morar lá na mesma casa, vão dividir aluguel, eu já vi como é que eu vou fazer, eu vou vender um dos sítios, a gente tinha 2 chácaras, na verdade, né, trabalhava com café e vai dar pra sustentar você o tempo todo de medicina, depois você faz a prova, a convalidação, né, mais ou menos algo nessa situação.
e você vem atuar no Brasil. Eu falei, pai, me desculpa, mas não é isso. E aí ficou, cara, um clima muito pesado em casa, porque pra ele eu já tinha quebrado a cara demais. Ele já Eu tinha perdido visto esse tudo. ímpeto dar errado, né? Dar errado. E minha mãe apoiando muito, e é nessas horas que a gente vê, assim, a gente fala muito de missões na igreja, a gente prega missões, mas quando o filho quer ir para missões, a gente dá um... E agora, meu filho vai viver do quê? Né? Meu filho vai para um lugar onde ele não conhece ninguém. Como é que vai ser, rapaz? Como é que eu vou deixar um menino de 18, 19 anos ir para lá? É aquela questão, né? Os pais que oram por seus filhos, né? Mas Senhor, que seja um bom homem, que seja um bom profissional, né? Abre as portas. Oh, Jesus! Mas, de fato, a gente precisa entregar aos nossos filhos, que sejam missionários, que sejam pastores, que sejam servos para servir aonde o Senhor mandar. Entregar a vontade de Deus, de fato, É. Senhor. O que o Senhor quiser que ele seja, ele será. Porque não é um problema ser médico, tá, Abraão? Só Glória a Deus! fica tranquilo. Não é médico missionário, médico... Mas cada um tem o seu chamado, né? E cada um vai ter ali uma reivindicação. Verdade. E aí foi. Isso aconteceu, eu liguei pro Bruno na segunda ou terça, não me lembro exatamente o dia. No mesmo dia que eu liguei, eu falei com meu pai, teve toda essa situação. Passou uma semana, todo mundo meio assim, meio triste comigo, essa situação toda. E aí, eu falei, pai, eu só sei que eu preciso ir. Aí falei pro pastor Daniel, meu filho, vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos ver. Eu falei, eu não tenho dinheiro pra passagem, não tenho dinheiro pra nada. Meu pai não queria dar. E a igreja se levantou, na época era R$475, 3 dias e meio de viagem. E aí a igreja juntou esse valor, fizeram uma cesta missionária com produtos higiênicos, com gel pós-barba, perfume, um monte de coisa, legal. né? Primeira vez que eu ganhei um Malbec na minha vida, ganhei um Malbec, rapaz, pra trazer pra missões e tal. Enfim, O bom perfume terça, do Cristo, né? passou uma semana, no final de semana eu ganhei todas essas coisas. Quando deu segunda-feira, eu liguei pra cá, falei com o pastor Diego falou, a partir de agora você vai falar com o Wellington, missionário Wellington na época, com o Wellington. E ele que vai te direcionar tudo, endereço, a hora que você sair daí, você que vai conversar com ele. Falei, beleza. Você veio direto para Alcântara, não foi isso? Fui direto pra Central do Brasil, não, senador Central. Pompeu. Aí conversei com o Wellington, cara, tudo isso deu 12 dias, 13 dias. E aí entre eu... Fechar a porta e ver a placa da Cristolândia e chegar no Rio. Isso. Caramba. E aí, na segunda ou terça-feira, né, que girou uma semana, eu comprei a passagem. E meu pai foi me levar numa cidade chamada Ji-Paraná, que fica uns 180, 200 quilômetros da minha cidade. Pegou um pedação de chão, na época a gente não tinha asfalto ainda. Veio de Campos ao Rio para te levar... Basicamente, pra para embarque. rodoviária, para Imagina a embarque. conversa nessa viagem. Pouquíssima, muito pouca. Na viagem, sempre orando ao Senhor, e a gente chegou na casa de uma tia, ficou, e quando ele foi me deixar junto com a minha mãe no ônibus, faltava uns 15 minutos para 1 da manhã. E aí eu subi o primeiro degrau, o segundo degrau, eu tinha despedido da minha mãe, meu pai falou muito pouco. E quando eu terminei de subir, aí meu pai me chamou pelo nome, e aí ele me abraçou e falou, pode ir, meu filho. Vai com Deus, que Deus te abençoe, que Ele abra as portas para você lá. E aí eu tive a última confirmação de Deus para minha vida, assim, do estar aqui, né? A bênção do meu pai. Já tinha da minha mãe. E aí foi uma viagem muito tranquila. Foram 3 dias e meio, assim, com muita tranquilidade e paz. Nada deu errado, nada foi complicado. Nunca tinha saído de Rondônia, nunca tinha viajado tanto. Mas foi... Parece que durou 5 horas, 6 horas. Cara, 3 dias de ônibus, 3 dias e meio, né? 3 dias e meio. E aí eu cheguei na rodoviária no Novo Rio. Pra quebrar o clima triste, eu vou contar uma história engraçada. Cara, a gente vê o Rio de Janeiro de uma outra forma, né? A gente vê na você chegou televisão... na parte mais bonita, cara. A gente vê na televisão o Rio de Janeiro, assim... É muito bonito. Não é mentira quando fala assim que você vê muita praia. Que você vê muito, muito verde, muita coisa bonita, muita gente bonita andando na rua, né?
E eu pensava assim, cara, quando eu estiver chegando no Rio de Janeiro, eu preciso estar acordado, porque deve ter um portal, eu vou passar por um lugar assim. E aí eu vou atravessar. Trilha E quando eu sonora. atravessar, trilha sonora de rio, vai começar a tocar, eu vou ver papagaios e passarinhos. E, cara, eu acordei, quando eu acordei, o primeiro portal que eu vi foi de Belfort Roxo. E os tapumes tapando de um lado do outro, pra você não ver as favelas ali. Eu falei, gente, que loucura, cara. As rodoviárias do interior são bem complicadas, né? São muito simples, né? E eu cheguei na Novo Rio em Reforma, meu irmão. Aquele lugar tava aparecendo. Cara, que loucura. Aí o pastor Raoni, na época missionário, foi lá me buscar. Pastor Raoni, esposo da Laís, eles cuidam do Viver ali em Costa Barros. Pastor Raoni, na época aluno ainda de França. Hoje, graças a Deus, finalizou o tratamento. Já está uns 10 anos longe das drogas, graças a Deus. Glória a Deus. E um outro missionário que tinha vindo dos Estados Unidos, Brian, foram me buscar. Me buscaram lá na Central, lá na Novo Rio. E aí eu cheguei na Central, cara. E aí foi meu primeiro choque. Porque cheguei na Central umas 3:30 da tarde, no domingo. Já não tinha tanto movimento, mas pela rua, muito usuário de droga. Prostituta, crianças. O cheiro daquele lugar era um pouco complicado. De frente à Central, sim, né, onde era a Cristolândia Central. Tinha 2 hotéis que eram pseudo-hotéis, né? Ali era mais ou menos um motel, um negócio bagunçado mesmo. Só usava droga, se prostituía ali. E foi assim um choque. Eu falei, cara, que lugar louco. Que coisa diferente do que eu já vi. Nossa, muito. Você chegar numa aldeia indígena, é diferente, cara. Tá todo mundo em paz, alegre, feliz. A gente sabe que precisa de Cristo, mas assim, estão vivendo a vida deles felizes. E ali não, você olhava nos olhos e você via tristeza. E aí eu cheguei, me colocaram pra dentro, pastor Rafael me recebeu e os meninos conversaram comigo. Me colocaram no segundo andar, que era onde ficava ali as camas, e cheio de aluno, né? Uns caras mal encarados, tatuado a cara. Até a língua dos malucos era tatuada, irmão. Era tatuagem que não acabava mais. Uns caras mal encarados. Eu falei, que loucura, cara. Se eu falo porta agora, vocês imaginam como é que eu falava antes. Dessa grossurinha. Aí, cara, me trataram muito bem. A recepção do Rio de Janeiro é muito bom. O pessoal daqui é muito caloroso. Não difere muito da minha terra, não. O pessoal não tem muita dificuldade em receber, em se tornar amigo, em conversar, né? O Rio é conhecido por ser uma cidade acolhedora. Muito aconchegante, muito acolhedor. O problema é a relação cliente-vendedor. Não, mas abre um buraco pra isso aí. Mas enfim, aí me trataram super bem, cara, eu dormi. Aí foi minha primeira grande experiência com missões. Quando o pastor Rafael ficou, a gente tinha uns plantões, né? O pastor Rafael era um dos líderes há mais tempo, ele cuidava dos outros missionários e dos alunos. Então ele dormiu lá naquele dia. E quando deu 6 horas da manhã, tinha um fuso horário que são 2 horas. Hoje não mais, é 1. Mas na época tinha aquele fuso, dava 2 horas. Então assim, pra mim já era tipo 8 da manhã. Mas pra eles era 6, né? E eu acordei um pouco antes das 6 ainda. Acordei e tal, fiquei ali. E bateram no portão. Bateram no portão. E eu fiquei assim, vou lá, não vou, tal. De repente escutei o portão abrindo. Aí botei um rostinho assim pra escadaria pra baixo. Aí levaram um rapaz, né? 2 mulheres segurando assim. Uma era a irmã e a outra era a esposa. Não vou citar o nome, porque acho que eu não posso, né? Mas esse rapaz morava no Recreio. Família muito bem sucedida. Ele, por sinal, trabalhava com comércio exterior. Fazia vendas para o exterior. Falava francês, falava inglês, falava espanhol e português. Mas já estava 6 dias perdido ali na Central do Brasil. Só andando e usando droga. Só. E aí, assim, pelo amor de Deus, nos indicaram aqui, recebe o meu filho e tal, não sei o quê. A esposa chorando, aquela coisa toda. O pastor Rafael, olha, a gente não tá no horário e tal, não sei o quê, a gente só pode abrir a partir das 9. Você vai deixar o meu filho morrer. Eu passei 2 dias caçando, que não sei o quê, como é que eu vou largar ele e tal, não sei o quê. Aí o pastor Rafael era muito coração também, tinha as regras, mas era outro que... E aí ele falou assim, tá bom. Aí ele gritou, Raoni! Raoni não veio, eu botei meu rostinho assim. Ele, você, vem cá. O Rafael vem assim, né? Vem cá, meu filho, vem cá. Aí eu fui lá,
Ele falou, você foi o menino que chegou ontem, né? Falei, sim. Aí ele falou, olha, esse aqui é o fulano de tal. A partir de hoje, você vai comer com ele, dormir com ele, chorar com ele, cuidar dele. Você vai ser o anjo que o Senhor escolheu para cuidar desse rapaz. Leva ele e dá banho. Nunca tinha dado banho em ninguém. Não tinha, a experiência que eu ia ter no outro dia que alguém ia me ensinar, eu não tive a oportunidade. E aí eu saí acordando, fulano, me ajuda, por favor, como é que vai ser e tal. Aí os meninos sempre foram muito assim, tipo, vai lá, cara, vai lá, não é difícil não, arranca a roupa, os caras não conseguirem ficar em pé, você esfrega, entendeu? Passa a toalha, bota uma roupa. E assim foi. Esse rapaz ficou assim, uns 2 dias que só dormia. Acordava mais ou menos pra comer, a sola do pé arrancou o couro, grudado no sapato, direto, sapato, sol quente, tava com bolhas embaixo, ele não conseguia ficar em pé. Os primeiros 4, 5 dias não conseguia comer, tinha que dar na boca, ficava tremendo todo. Enfim, ele ficou uns 8 meses, não saiu muito bem quando saiu da Cristolândia, saiu por causa de algumas dificuldades de relacionamento com missionários e alunos. Não sei como ele está hoje, mas foi minha primeira grande experiência ali. Espero que sim. Família linda ele tinha e tal, mas tinha uma série de outras dificuldades também emocionais por trás de toda aquela situação das drogas. Uhum. Bom, foi como eu cheguei, foi minha primeira experiência, foi as primeiras coisas que eu vivi aqui. Você contando essa sua vinda, né, e esse processo da viagem e tudo mais, eu lembrei da passagem de Marcos 4, eu acho, que Jesus dá uma aula ali, né, de várias parábolas, e aí ele falando, agora vamos para outro lado. E aí ele faz aquele caminho, a travessia ali do Mar da Galileia, e aí quando chega no porto, de frente pro cemitério, vem o gadareno, e não era o tipo de aula prática que ninguém imaginava depois daquele sermão maravilhoso de Jesus. E eu fiquei imaginando algo desse tipo, né? Você saiu lá da Amazônia, pensando, vindo pro portal, e quando você foi ver, era para esse cenário, né, de opressão, e a gente vê que relevância maravilhosa esse trabalho da Cristolândia. Quantas pessoas recuperadas, quantas famílias transformadas por essa obra, e você foi um dos vocacionados. Ficou Isaac, trabalhando na Cristolândia? 4 anos e 9 meses, como voluntário todos esses anos. Tá, você não chegou a ser missionário da junta? Não, e nem fazer o radical. Não, eu na verdade fui até aconselhado. Na época, porque assim, a questão do radical, depois que você o fizesse, doava-se 1 ano, né? Sim. E aquele 1 ano, assim, era totalmente dedicado a missões. Mas eu não podia fazer nenhuma outra coisa. Eu tinha essa questão do chamado. Eu queria fazer o seminário, eu queria fazer teologia. E ia me impedir um pouco. E então, assim, o pastor que me aconselhou falou assim, rapaz, você vai embora? Eu falei, não. Você vai continuar servindo? Eu falei, sim. Eu falei, então, sirva como voluntário, continue. Por causa de uma fotozinha lá no cartaz e tal, continue. Eu falei, é isso mesmo. E aí entrou o pastor Vanderlei Marins, que nós estávamos falando agora há pouco, me abençoou. Porque ele me conheceu ali eu saí da Central do Brasil, fui para Rio Bonito, na época era o pastor Valdir Fernandes, pastor Valdir, foi a primeira vez que eu estive em Bom Sucesso, foi com a Cristolândia de Rio Bonito, o pastor Valdir, e me acolheu lá, ficamos trabalhando junto 1 ano e meio, cara, sensacional, né? Ele me tinha ali como um braço direito, alguém bem diferente, porque a maioria dos missionários que estavam ajudando vinham do contexto das drogas, e eu era o único que tinha vindo de um contexto igreja. Então, havia uma confiança até aquele momento um pouco maior, porque tinha que cuidar das finanças, fazer balanço do que foi gasto, gasolina, trazer para a central, aquela coisa toda. E depois abriu Alcântara e o pastor Rafael me convidou para ir para lá. Né? Falou, olha, vou para Alcântara, mas eu quero escolher as pessoas que vão comigo, porque vai ser um trabalho do zero. Então, eu quero o Isaac comigo. E depois ele convidou um outro rapaz, que tinha vindo de um contexto de drogas, mas era um menino excelente, André. André depois foi para Cordeiro. Então ficou eu, Rafael e André. E a partir daquele momento, Rafael virou meu pai na fé, né? O conselheiro. Me aconselhava em muitas coisas, inclusive na época de casamento. Eu tava sem pai e mãe aqui, cara, ele me levou pra sala, entendeu? Pra casa dele, chamou Vívia e fez o contrário. Ele falou, o que você quer com o meu menino? Quais são suas intenções com ele? Vívia, coitadinha, toda sem graça. Mas enfim,
E aí o pastor Vanderlei foi lá na Cristolândia, porque a Cristolândia onde o sítio está inserido é da PIB do Alcântara. Aquele espaço. Não. É um comodato, né? Um tempo que a igreja cedeu, podendo ser renovado e tal, sem dificuldade. Mas é da PIB do Alcântara. E ali ele estava sempre ali, né? Porque ele era presidente da convenção. E conversou comigo, rapaz, chorou com a história, com tudo, né? E aí ele falou, meu filho... E eu falei da questão do chamado, né? Mas falei, olha, eu tô me organizando para ver se alguém me apadrinha para eu poder pagar o seminário. Aí na outra semana ele voltou e falou assim, você está apadrinhado. Ah, que legal. A partir do dia tal, nos procure lá. Qual Olha, eu dei início no seminário do Alcântara, na PIB do Alcântara, mas finalizei em Niterói. Porque quando eu finalizei, eu já estava em Porto da Madama. Ah, sim. E aí, era mais próximo. é muito mais próximo para mim, né? É muito, muito mais próximo. E ganhei uma facilidade de bolsa também, por causa da amizade do pastor ali com o seminário. E então eu finalizei lá. Meu último ano e meio foi lá. Mas aí eu ganhei essa bolsa para mim continuar. Foi nessa época aí que você conheceu a Vivian? Foi? Conheci Vivian em 2013. Rapaz, o tempo passa, hein? Final de 2013. Tinham destruído a perimetral, lembra? Os moradores de rua ficavam ali vagando, né? Migraram dali para Parque União. Central do Brasil, aquele pedaço Parque União. E aí teve uma trans, isso aí. Ali. Trans Avenida Brasil. Isso aí. Eu participei dessa trans. Exatamente. A igreja de vocês foi que nos recebeu. Sediou. A gente ficou no Lins, Bom Sucesso e na Mangueira. Acho que foi, os 3 lugares. Mangueira, Lins e Bom Sucesso. Ficou 3 polos ali. E aí foi aquela trans lá que vocês... Foi nessa que eu conheci Vivian no último dia, no sábado pro domingo. Que no sábado vocês fizeram um trabalho onde vocês levaram todos os missionários pra lá. Teve bate-papo separado com jovens, adolescentes, com a igreja toda. Sentei do lado da... Esqueci o nome da tia, sua mãe, perdão. Edmar. Da tia Edmar, sentei do lado da tia Edmar, da Viviane e da tia Marli. Do lado das 3. E elas bateram o maior papo comigo, cara. Conversar. Ih, que sotaque é esse e tal? Bateu um papo. Aí conversamos, mas nem sonhava em conhecer Vivian, cara. Nem sonhava, assim, de vê-la de fato. Conheci Vanessa, pastor... A família inteira, menos ela. Cara, menos ela. Você lembra um pastor de São Paulo que estava sempre ali? Era... um brancão, bem branco ele, rapaz. Era do Evangelismo Explosivo. Exatamente. Esqueci o nome dele, rapaz. John Armon. John Armon, caraca. Ele queria fazer todo mundo namorar com todo mundo. Ele era muito doido. Você é missionário, menina. A menina tem chamado, namora esse povo, não sei o quê. Me apresentou a Vanessa pra namorar com a Vanessa. Aí Vanessa lembra assim, não é nada disso né? Não. Mas foi nessa mesma época que Vanessa conheceu o Peter, não foi? Ela conheceu Moisés, você lembra? Zerou, quarta. Peter, ó. Então, nessa é Vanessa. E aí, cara, no domingo, no culto da manhã, tá rolando o culto. Eu tô escutando, cara, uma voz, coisa mais linda do mundo. Cantando, como um farol que brilha. Muito linda a voz da Filha. Eu falei, caraca, que voz é essa? O louvor tava lá na frente, não era a voz do pessoal do louvor. Aí eu cacei, olhei pra trás, tava ela cantando, com a mãozinha pra cima assim. Eu falei, caraca, que menina bonita, que voz bonita, incrível. Aí. Não, mas foi no sábado, não foi no domingo, porque no domingo teve um almoço, que foi lá onde era a igreja antes. Tem lá o espaço do CAD, né? É isso aí, teve um almoço ali. Aí nesse almoço eu vi Vivian de longe, o Vanessa falou que me apresentar ela, não deu tempo, enfim. Quando tava saindo ali com o ônibus pra voltar pra Alcântara, aí eu vi ela despedindo o pessoal, o pastor Rafael despediu dela e tal. Aí eu dei uma parecida assim com o rosto e tal, se cumprimentando de longe, de tchau, assim, todo mundo dando tchau. Aí passou assim umas 2 semanas, aí Vivian me mandou uma mensagem, foi você que me mandou a mensagem, tá? A gente fica zoando isso direto. Ela não foi não, papai. Ela mandou uma mensagem no Facebook. Não só pra mim. Ela mandou uma mensagem pra a galera que estava ali, que ela ouviu palestras e tal, né? Eu pude falar nesse dia também. Aí ela mandou uma mensagem assim: estou
orando pela vida de vocês, né? Foi muito importante pra mim aquele dia, tal. Ouvi muitas coisas maravilhosas de missões e tal, tarará, tarará. Inclusive, naquele dia ela fez um voto, ela ajudou o pastor Rafael durante... Acho que ele nem sabe disso, a gente tava conversando sobre isso. Por causa de uma situação que ela recebia lá, que ela não tinha interesse nesse dinheiro. E ela ajudou o pastor Rafael durante, sei lá, 1 ano e meio, quase 2, com esse valor, que era um valor de pagar o aluguel da casa, né? E depois que a gente foi saber disso. E ela mandou essa mensagem, aí eu mandei a mensagem de volta. Falei, poxa, que bom, graças a Deus, muito bom ter pessoas orando pra gente, tal. Só que, Vivian, até hoje, você mandou uma mensagem hoje, ela vai te responder semana que vem. Enfim, 2 semanas depois ela respondeu aquela mensagem. Então a gente ficou uns 6 meses assim, mandava uma mensagem... de conversa em 6 meses. Mandava uma mensagem, 2 semanas depois ela respondia. Eu também não tinha muita internet, usava aquela internetzinha da Vivo plugada. Aí, e se conversando dessa maneira. Aí quando eu fui de férias, eu ganhei umas férias de um irmão. Ele pagou tudo, cara. O cara me deu o cartão. Falou assim, ó, comprei tua passagem de avião e toma aqui o cartão com R$800. Você tem até esse valor pra você gastar. Vai, Deus te abençoe. Daqui um mês você traz meu cartão de volta. Que loucura, né? Muito Que bom. maneiro. Benção demais. Irmão... Ai, cara, eu esqueci o nome dele. Faz muito tempo que eu não o vejo. Não é Fernando. Ué, irmão Fernando. Esqueci o nome dele agora. Perdão. Ele era lá do Rio, de Paciência, se não me engano. Enfim. Irmão, se você tá vendo esse vídeo, coloca seu nome. Ai, pra gente por saber favor. quem é você. Desculpa. O cara abençoou muito, né? Primeiras férias que eu ganhei, não pagar nada. Aí fui. Nesse mês que eu consegui falar mais com Vivian. Aí tem uma história legal, cara. Tinha o celular todo velho. A gente começou a falar muito em 2 dias. Aí o celular bugou, não conseguia mais responder. Ela correu comprar um celular. Comprou um celular. Ficou muito louco. Só sai fumaça. E a partir dali a gente começou a ter um relacionamento diferente de entender que parecia Sim. ter um mais interessado no outro. E... Era mais que oração, né? Era mais que Aí como é que é o nome dele, rapaz? Ai. João, muito parceiro. João Vitor? Uhum. Muito parceirão, muito amigo. A gente se conheceu lá, mandava mensagem direto. Aí ia ter o primeiro aniversário da Cristolândia, em Alcântara, e ele mandou mensagem, ó, vou levar a Bíblia com você. Facebook João Vitor Herbalife ainda não, né? Aí ele, ó, vou botar vocês 2 frente a frente pra conversar. João Vitor, muito engraçado, cara. Aí colocou a gente pra conversar. Isso era o que já? Ainda 2013 2013 ainda? Ainda 2013. Eu acho que a gente foi nesse Foi dia. junho de A gente 2013. montou umas barracas lá na Cristolândia. Tá aí, pão com linguiça. Pão com linguiça famoso do Bom César. E aí, nesse dia, a gente morre de rir porque ela já tava tendo um certo flerte, né? E aí ela ficou, meu filho, estou orando por você. Aí o João Vitor, que é isso, Vivi? Que filho? Não quebra o clima, Vivi. Eu tô sem graça com vergonha. Ela ficou mais vergonha ainda. Enfim, rimos bastante, chorei depois. Mas foi a partir dali a gente começou... aquela propaganda do Suquita, né? O senhorzinho todo interessado, ô tio. O tio foi maldade, né? Meu filho, a gente ri disso até hoje. Mas a partir dali, abriu-se, né, uma porta, a gente começou a conversar. Rapaz, depois que a gente falou de namoro mesmo, com 1 mês a gente marcou o casamento. A gente casou ali em 9 meses e 28 dias. Aí, foi coisa de 1 ano no máximo. Menos de 9 meses e 28 dias. Do dia que a gente falou que ia namorar até o dia de casar. O pastor Rafael fez parte da cerimônia, não fez? Sim, ele levou o sermão, né? Ele pregou. Deixa eu ver. Pastor Francisco fez as alianças. Pastor Rafael pregou e pastor Djalmi deu as bênçãos. Rapaz, quando o pastor fazer o casamento, certeza que não é pra acabar. Foi uma cerimônia linda. Foi muito bacana. Rapaz, viu a curiosidade aqui, uma curiosidade completamente atípica. Mas eu vou fazer a pergunta. Aquele sofá ainda existe? Cara, não existe. Até há pouco. A gente se mudou muito, primo. 10 anos de casado, a gente se mudou 6 vezes, cara. Não aguentou, não. Infelizmente. Era subir escada, descer escada aí pro lado. Essa história do sofá foi legal, gente. Primeiro sofá que a gente teve, ó. A gente fez uma troca aí, né? Eles precisaram ir lá pro espacinho dela. Era o único sofá que cabia. A Vivian tinha alguns utensílios. Até hoje eu não tenho um sofá igual aquele, gente. Foi o melhor sofá que eu já tive na minha vida. A Vivian tinha alguns utensílios que já estavam projetados pra ali, para onde a gente era ia, pequeno, né? E a gente tinha um sofá que não cabia em lugar nenhum.
Isaac estava recém-casado, começando a montar ali. A gente nem tinha montado a casa ainda, realmente. A gente casou, não tinha nada dentro. A gente casou com a cama, que era muito importante. Uma das melhores coisas que precisa ali do casamento, a cama. Não tinha fogão, irmão. Não tinha chegada a geladeira. Não tinha, um monte de coisa não tinha. A minha experiência de casamento foi semelhante, Isaac. Eu me casei, não tendo aonde morar. A dona Marlene emprestou uma kitnet que ela possuía. Quem viu, viu aquilo ali, né? Quem viu, quem não viu. A dona Marlene emprestou a kitnet, Rafa e eu ganhamos, ou ganhamos uma parte, inteiramos, algo assim, compramos um micro-ondas. Então o que nós tínhamos? Um colchão, um micro-ondas e o espaço. Queridos, é tudo que um casal precisa. E água, pra tu morrer desidratado. O resto acabou. A gente ia no mercadinho, vinha com lasanha de micro-ondas. A gente descobriu que dá pra fazer uma janta só de micro-ondas, né? Mano, eu descobri que tem feijão de feijoada no pacotinho pra colocar no micro-ondas, irmão. Hambúrguer no micro-ondas, lasanha no micro-ondas, nhoque no micro-ondas. Os dois no hospital depois. Sódio puro, seco. Foi assim durante 3 meses, cara. A gente ganhou um folgareiro de uma irmã, emprestado, na verdade, a gente nem ganhou, uma boca só. Aí era comida de uma panela só direto, né? Fritava o frango, tacava o arroz, a água com um pouquinho de legume e fazia ali um balanço melhor do que o do Jefinho, já. Entendeu? Mas a gente acompanha, o Isaac, a gente vê que você e Viga são parceirões dessa obra missionária. Sim. E você está agora pastoreando uma outra igreja, né? Você foi ordenado, trabalhou lá. Fiquei no Porto 3 anos. E agora você está onde? Eu estou na primeira igreja batista em Jockey Club, né? Você comentou lá do Jockey e tal. Isso, é um bairro ali de São Gonçalo, próximo do Alcântara, né? É um bairro comunidade, né? Tem bastante carências. A igreja, ela está inserida dentro desse contexto de bastante carência, muita criminalidade, né? Muita droga. Você não fala com isso com muita dificuldade. Igrejas de comunidade geralmente são igrejas que têm muitos desafios, né? Você tem ali, vamos comprar, pensa qualquer coisa, uma mesa de som, é sempre um desafio, né? Pode diminuir. Vamos comprar 2 microfones. Gente, mas 2 microfones tá muito caro. Como é que 2 microfones bons é mais de R$1.000? Mas ao passo em que o potencial de igreja de comunidade é muito grande. Você vai, geralmente, à igreja de centro, o número de crianças é muito pequeno, né? É uma igreja mais de pessoas consolidadas, pessoas, inclusive, que às vezes vieram do subúrbio, ou vieram das áreas de comunidade. Então, é um desafio, mas também são potências, né? Igrejas de comunidade frutíferas, né? Costumam frutificar muito. E como é que tem sido essa experiência lá, então, no Jockey? Tem sido bênção, cara. Pauta muitas vezes o valor financeiro que eu tinha de sobra em Porto da Madama, mas a gente tinha um nicho de irmãos muito mais ocupados. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, plantão, dia, não tinha gente para trabalhar. O que eu pedia, tinha. Não tinha dificuldade, mas faltava gente. E agora eu estou inserido numa outra realidade. E sobra gente, o pessoal ama trabalhar. Você fala, vamos evangelizar? Vamos embora. Vamos pra rua? Vamos embora. Abraão teve lá num dos trabalhos com a gente, né? Não dá para ser os mesmos sempre em tudo, mas, cara, tem uma rotatividade muito boa. Muitos irmãos ajudando em várias áreas diferentes. Legal. Né? A gente tem trabalho de madrugada que começa às 4h30, a gente tem trabalho nos sábados, na parte da manhã, tem trabalho nos sábados de tarde, a gente tem tendas de oração, que a igreja é próxima de uma escola, então o fluxo de mães indo e voltando é muito grande. Ponto de ônibus na frente, então fluxo de gente. Tenda de oração, a gente tem culto no lar, a gente deu início aos pequenos grupos. Então, assim, para todas essas atividades sempre tem bastante gente. Eu louvo a Deus. Tem as dificuldades do financeiro, como a gente está falando. Mas, olha, a gente tem sido suprido de uma maneira, assim, espetacular, sabe? Milagrosa pela parte de nosso Senhor. Eu só contar esse milagre agora. A gente andou ganhando muitas coisas, mas a última situação foi o seguinte. Um rapaz que investiu na gente lá no projeto, né? Em Porto da Madama ainda, ele viu um pouquinho daquilo que a gente está fazendo, ele tem uma empresa grande, e ele falou assim, rapaz, eu tô querendo ajudar vocês, você ainda tá em Porto da Madama? Eu falei, não, rapaz, tô no Jockey, mandei um videozinho pra ele, como eu já sei como é que é o estilo dele, mandei fotos, vídeo e tal. Cara, que sensacional isso aí, que lindo e tal, quero poder ajudar vocês. Me fala a necessidade de vocês. E aí eu pensei, cara, muitas necessidades.
Eu pensei em necessidade de coletes e bolas, eu pensei em necessidade de um valor mensal sendo ajudado, eu pensei em necessidade de reforma, e a última necessidade que eu pensei, eu falei, não, mas essa é muito grande, cara. Nossa, é um absurdo pedir um negócio desse. E é o quê? Como o Abrão já foi lá, a gente tem um espaço que é estacionamento, que não é coberto, muito grande, já foi feito todo o chão e tal, mas não é coberto. E pra gente seria essencial aquele lugar coberto, pra trabalhar com as crianças. Tem jiu-jitsu, a gente tem pilates pra terceira idade, a gente tem um projeto chamado Caminhar e Servir. A gente tem muita coisa ali pra fazer com os jovens adolescentes. Muita. Eu falei, quantos membros tem a igreja hoje? Hoje nós estamos com a média... Bom, culto de domingo. A gente tem uma média de 250 pessoas participando dos cultos de domingo. Membros, 180. Não, então a igreja já está num porte de mediano. Sim, graças a Deus. Já. Desses 2 anos para cá, assim, houve um... Você assumiu a igreja com quantos membros? Aproximadamente uns 110, 120. Não, acho que menos, porque na votação ali, deixa eu ver, 40, não... pessoas que votaram, por exemplo, na sucessão pastoral, foi 80 e alguma coisa. Entendi. Entendeu? Que bênção, Isaac. Muito bom, tem sido um trabalho muito bom. Muita gente retornou e muita gente nova chegou. Mas aí o que acontece? Eu falei, Deus, uma coisa que eu aprendi na Cristolândia, né? Se eu pedir, eu sou pidão. Se eu não pedir, não me dão. Pastor Rafael, frase de Rafael Escotelaro. E aí eu falei, cara, eu vou pedir. Se ele falar, mano, muita coisa, tá? Eu diminuo. Falar, irmão, a outra necessidade é essa, a outra é essa, até chegar no que ele pode. 2 bolas. Rapaz, 2 bolas e 2 coletes. Aleluia, já não tinha. É verdade. E ele falou, cara, vem conversar comigo dia tal, assim, assado. Porque ele queria que eu fosse naquele dia, eu tava cuidando das crianças, eu tava fazendo almoço, não tinha como, eu vivia trabalhando, minha irmã na faculdade. Falei, cara, eu não posso. Se você quiser me ajudar mesmo, tem que ser outro dia. Ele, não, vem quinta-feira, assim, assado. A gente vai conversar. Cheguei lá, cara, ele tava lotado de outras coisas pra fazer. Ele foi muito direto. Ele falou assim, irmão, não tenho tempo. O que você precisa? Eu falei, cara, eu preciso de 20 e tantos mil reais pra fazer uma cobertura. Ele, 20 quanto? Eu falei, 20. 20, era 20. Aí, falou mais coisa, por quê? Eu já tinha feito um orçamento, era 25 mil pra construir. Eu falei, 5 mil eu consigo, eu não vou pedir tudo. Fiquei com vergonha. Aí eu falei, mas 20 mil é muita coisa. E ele falou assim, quanto que é? Eu falei, 20 mil. Ele, tá bom, fala com a minha secretária ali, que ela vai resolver isso pra você, tá bom? Você vê se vai passar pra igreja, se vai pagar direto o cara que vai fazer lá, aí você me fala. Só assim, cara. O cara conversou comigo 30 segundos. Eu me lagro, eu sou chorão, né? Vocês já viram? Eu falei, ele, não, chora não. Ora por mim, tá tudo bem. Preciso correr, vou pra Maricá, não sei o que. Já almoçou? Eu falei, não, mas nem a fome eu tô. Ele, não, se quiser comer alguma coisa, come lá embaixo, entrega o cupomzinho à menina e tal. Eu falei, rapaz, amém. Tava de férias agora, consegui sair com o sogro, com a sogra, meu pai, minha mãe, tava todo mundo aí. Aí eu tava lá na beirinha da água, né, curtindo com o pessoal, brincando com a minha filha, o telefone tocou 1, 2, 3, falei, deixa eu olhar. Pastor de férias, mesmo assim a gente olha, né? Era a secretária dele. Pastor, e tal, me manda as coisas que precisa, preciso do orçamento feito e tal, não sei o que, pra passar aqui. Eu falei, minha irmã, tem uma situação. O valor que o menino fez é um pouco maior do que vocês vão me dar. Então assim, eu vou te passar o orçamento e a gente vai cobrir o valor que falta. Eu envio pra você, você me manda o Pix e tal, não sei o que. Ela, tá bom. Passou 5 minutos, ela me liga de novo. Quanto que é o valor que é a mais? É 4 mil, dá 24. Ela, não, tá tudo bem, só mandar. 20 mil virou 24. Ou seja, foi tudo, cara. Enfim, eles já pagaram direto ao rapaz lá. E essa foi a nossa última grande bênção. Fora isso, um irmão que doou um valor de 14 mil reais pra gente reformar um espaço que a gente tem lá. Então, assim, de janeiro pra cá, a gente conseguiu esse grande montante de Deus. Assim, milagre de Deus. Para aquele lugar, é milagre de Deus. A grande maioria dos membros da minha igreja são ajudados. Eles precisam de cesta básica. Eles dão com amor o seu dízimo, mas às vezes a gente fica até constrangido às vezes, porque você sabe que a pessoa precisa. Então, assim, é um valor pequeno. E pra ver as coisas que estão acontecendo lá, o povo tá assim, tá voando, tá todo mundo alegre. É interessante, né, que esses milagres vividos no contexto da igreja faz com que a comunidade local acredite no mover de Deus, faz com que o povo seja também ousado em sonhar, em acreditar que as coisas vão avançar. Isso é muito legal. Muito bom. Irmãos e irmãs que nos acompanham, os recursos são do Senhor. Se o Senhor te deu recursos, seja generoso. Agora as crianças vão brincar numa área coberta, num dia de chuva, não precisa ir para outro lugar, nem aulas, ficar dentro de casa. O contexto, inclusive, de comunidade, a gente sabe qual é, porque eu cresci na comunidade, Abraão também.
dentro do Complexo da Maré, no Morro do Timbal. Coisa fácil. O brincar na rua é brincar quase que pedindo permissão para o traficante. Você chuta a bola com medo da bola acertar numa banca. Então, o cenário ele é complexo. E a igreja, nesse ambiente, a igreja ela pode fazer a diferença, pode ser um local como que um oásis, né? Um dos grandes objetivos nosso, né? Por enquanto é algo difícil, mas que eu falo muito com os irmãos é poder ter o nosso portão. Se não 24, 18 horas por dia aberto. 18 horas por dia aberto. Aberto totalmente. Com todos os tipos de atividades, desde oração, a culto, a psicólogo, a trabalhos evangelísticos, a jiu-jitsu, pilates. Sempre estar com ele aberto. Para necessidade da criança, do pai, da mãe, do próprio traficante. Aconteceu alguma situação que é o seguinte. Toda quinta-feira eu compro um pão com mortadela e um mineirinho. E eu vou lá onde está a mesa, lá, né, onde eles vendem, fazem as vendas. E a gente senta lá e bate um papo e eu oro com eles, né? E a gente come um pão com mortadela. Um desses dias eu deixei o mineirinho cair. Quando eu fui abrir, eu molhei a treta todinha lá, cara. Pastor! Mineirinho cheio de gás. Poxa, rapaz! Eu olhei e falei, gente, desculpa, gente. Que bom que molhou, mas desculpa e tal. E aí brincaram comigo. Mas uma das nossas conversas, e que já deu certo, é o seguinte. Ai, cara, tem umas coisas que é difícil falar, né? Não sei se vocês precisarem tirar a vida de alguém por algum motivo que vocês acham que é correto de vocês, não façam isso. Vocês já estão manchados demais com todas as outras coisas. A gente sabe que não tem pecadinho, pecadão, mas as consequências são muito diferentes, grandes, né? Falei, vocês já estão envolvidos com drogas, com vícios, com prostituição. Não tira a vida das pessoas. Se vocês acharem que tem alguém que merece morrer, que vocês já bateram, que vocês já surraram, que vocês já castigaram, meu irmão, joga lá no meu portão. Vai lá e fala assim, pastor, se vira. Se o senhor não tirar esse cara daqui, a gente vai acabar com ele. E é o que tem sido feito, já aconteceu 2 vezes. Que benção. Coisas que nem a maioria das pessoas da minha igreja não sabe. Porque assim, a gente tenta não envolver muita gente. E um desses a gente correu, levou pra médico e onde é a tua família? Minha família é de tal lugar, então ó, passagem tá aqui, vai, nunca mais volte. E tem sido assim. As pessoas têm uma tendência de rotular os indivíduos se esquecendo que eles são seres humanos. Precisa de Cristo, o traficante, o usuário, a criança que tá ali naquele meio, né? O traficante, o médico, o empresário, a cozinheira, o professor. Mas falando desse contexto de comunidade, né? Às vezes você pega e rotula e fala, não, são pessoas do mal ou pessoas do bem. Não existe um justo sequer. E aqueles que foram alcançados pela graça, eles precisam reconhecer isso e olhar com amor para essas pessoas, né? Isso aí. Mas que... E é interessante ver, pelo menos nos relatos que eu ouço, como que a mentalidade da liderança, uma mentalidade missionária, contagia a igreja. A igreja. Tem um projeto que eles fazem, Jesus no Ponto. Cristo no Ponto. Cristo no Ponto. Cara, a gente tem o Cristo na praça, Cristo na casa e Cristo no Ponto. Cada um projeto diferente. E o Cristo no Ponto é de madrugada, né? Que o pessoal ali na Central vai fazer Cristo na Bahia, hein? Ó. A Escola Bahia. A Escola Bahia. Cara, e assim, o pessoal tá acordando 4h30 da manhã pra ir pro ponto de ônibus. Isso é um trabalho que os homens assumiram. Os homens, as irmãs ajudam muito, mas como é madrugada, sair de casa e tal, os homens assumiram essa missão. Desde fazer o café e organizar a mesa e preparar tudo, é eles que assumiram essa missão. A gente tá lá. No primeiro ano eu ia todas as quintas, não faltei nenhuma. Hoje tem sido algo mais que eles têm feito. Eu separo os dias que dá pra mim ir, vou. Inclusive, nós ganhamos um ponto de ônibus que estava sobre os cuidados, né, dos traficantes da área. Porque aonde que eles estão é num conjunto habitacional da Caixa de prédios, né? Os prédios da Caixa. E assim, infelizmente, aquela situação ali virou basicamente tomado. Existe a administração da Caixa e tudo. Eles administram muito bem. O administrador é meu amigo. Nos abençoou muitas vezes até com cesta básica para ajudar irmãos, pessoas da igreja. Mas para pedir o ponto de ônibus, eu tive que pedir para eles. Porque eles sentavam lá e ficavam usando droga e tal. E o administrador já tinha permitido. Falou, pastor, beleza, mas vai ter que pedir os caras também. E aí, esses dias, eles mandaram uma mensagem, vai lá buscar.
Aí nós juntamos com uns 8 irmãos, com um ponto de ônibus nas costas, atravessando aquela rua toda. Tá lá na igreja, vamos reformar, vamos colocar na frente da igreja. Ponto, né? A casinha mesmo, porque lá não tem nada. E aí, assim, cara, é mãe com criança, é idoso, é cadeirante, tem muita gente, né, cega, muito idosinho, e fica ali no sol, cara. Se estiver chovendo, tá na chuva, se estiver no sol, tá no sol, né? E às vezes eu abro o portão pra eles ficarem ali na marquise, cuidando, se protegendo um pouquinho, e eu falei, não, cara, vamos colocar um ponto aqui, a gente tem que abençoar esse pessoal. O ponto já é, a parada do ônibus já é, No portão da igreja. Então aí você coloca um ponto do ponto. Exatamente, a gente vai colocar Pra um igreja ponto. tá no ponto do E ponto aí do a gente já ponto. preparou a arte, porque tem um quadrado grandão maior do que esse que fica no meio do ponto. E aí tem um João 3,16 grandão lá, que a gente já chegou o adesivo pra gente colocar. Que maneiro. E o logozinho Cristo no ponto, o logozinho da igreja, horários de culto ali no cantinho, entendeu? E Tem uma coisa, Bruno, você estava falando sobre a questão de visão missionária. O obreiro não dizer não, né? Não dizer não para aquilo que surge no coração, que surge na mente. Às vezes nós nos tornamos muito céticos de nossas próprias ideias ou daquelas ideias que o Senhor faz brotar no coração. Sim. Sabe? Poxa, café no ponto. Pô, mas será que o pessoal vai... Acordar 4 da manhã, né? Será que vai ter gente para se engajar nisso? Aí o indivíduo ele começa a colocar areia na visão. Ele tem a visão e ele mesmo já põe areia na visão. Não, não é isso. Um líder com fé ele consegue dar aquelas estruturas de fé e exemplo para os seus liderados. A gente tem que crer, como liderança, a gente tem que crer. E interessante como outras igrejas te influenciam. Essa Concordo. ideia eu vi na primeira igreja batista no Paiva, em São Gonçalo. É uma irmã que fazia nos sábados. Ela fazia nos sábados pela manhã. Se não me engano, era nos sábados, sim. Pela manhã, enquanto o pessoal estava indo pra feira, caminhando pra feira, na frente da igrejinha, ela colocava uma mesinha bem simplesinha lá, ia dando café, orando pelas pessoas. Vira e mexe, ela postava. Eu falei, cara, que negócio legal. Uma hora eu vou poder fazer isso. Na porta da igreja também. Uma hora eu vou fazer isso. Aí quando eu cheguei lá, vi aquele ponto, eu falei, esse é o lugar de fazer isso aqui. E hoje, isso tem chamado a atenção das igrejas próximas. Tem outra igreja muito próxima da nossa, que inclusive é a nossa mãe, a mãe da PIB do Joque, que começou a desenvolver esse trabalho na segunda-feira. Aí estão fazendo segunda-feira, o ônibus passa ali, o ponto é bem pertinho, as pessoas já passam pela frente da igreja e eles estão lá dando O motorista cafezinho. já até conta com café, Cara, né? sempre. A igreja Nova Vida, né, fazia um tempo, parou, a gente começou, eles voltaram a fazer, acho que o pastor acabou falecendo na pandemia, ficou só a esposa e hoje estão fazendo novamente. Então, assim, é uma ferramenta para falar do evangelho de uma forma muito simples. Muito simples, porque é de madrugada, um sorriso, um abraço, Deus abençoe seu dia, sabe? O motorista do ônibus deixa a gente orar, que a gente ora rapidinho mesmo. Senhor, abençoe esse povo que vem trabalhar, guarda a ida, guarda a volta, traz para casa, que eles vejam a tua graça em tudo no seu dia, no seu amor, e que seus corações se voltem para ti. Amém. Acabou. Amém. O busão vai embora, entendeu? Aí vira e mexe, já me perguntaram qual que é o custo disso. Tinha um custo um pouquinho maior de início, né? Mas hoje os próprios irmãos dão um bolo, vira e mexe alguém que toma café, passa lá e dá R$20, dá R$15, ó, compra o café, compra o açúcar. Mas toda semana é assim, alguém dá lá 10, dá 15, outro dá 5, outro dá 20, e aí a gente vai juntando, é o bolo, é o café, é o leite. Legal. Que legal. E quando é legítimo também, quando a coisa ela é do coração, você vai, os recursos Contagia, vão vindo, os recursos vão vindo. Isso é algo muito bacana. Trabalho com crianças, você comentou lá sobre as artes marciais, né? Comentou alguma coisa sobre futebol e tal. E, curiosidade, embaixadores do rei, vocês trabalham? Graças a Deus, tá firme, cara, muito bom, muito bom. Eu postei, se dá uma olhadinha no Instagram, vai dar uma olhada. Esses trabalhos do Cristo na Praça, que é com as crianças, Sim. Eu tenho levado as líderes, as mensageiras e dos embaixadores juntos, porque é lá que eles vão captar, né, o recurso, as crianças, né, estão ali. E a gente na sexta-feira agora, toda sexta é embaixadores e mensageiras. Nessa sexta, além disso, a gente ia ter uma campa dentro. E, cara, foi algo sensacional. De embaixadores, acho que a gente tava ali com uns 25 embaixadores, mais ou menos. Coisa linda, maravilhosa. E mais o acampa dentro, sei lá, devia ter umas 60 jovens, adolescentes ali. Mais adolescentes e pré-adolescentes, alguns jovens. Porque na minha igreja, a quantidade de jovens, a grande maioria é casado.
jovens assim, 27, 26, 28, casados já. Me permita dizer, que bênção, meu. Glória a Deus. Não, que bênção. Sinal de saúde. Que a galera casou. Eu tenho ido, rapaz, em alguns contextos e frequentado algumas igrejas, tem me impressionado a quantidade de jovens de 34, 35 Que não anos são casados. que não são casados. A minha realidade é a que você contou. Pra Meu você desejo ver. era casar com um ano. Não casei porque a esposa... Aquele contexto social Não ali, foi né, cara? autorizada pelos Diferente. Contexto... Porque assim, acho que a maioria, lá na Madama também, a maioria dos meus jovens ali com 30, jovens, né? Já quase saindo da juventude, 30, 35, solteirão, irmão. Morando ali, não que seja uma dificuldade Tem morar até com o pai e com a mãe, meme. mas morando ali na mesma casa, sem pensar em casar. E ali naquele contexto ali social um tanto quanto diferente e tal, o pessoal quer se unir a alguém que vai ajudá-lo a crescer na vida também, Sim. trabalhar junto, só acaba casando mais cedo mesmo. E aí, cara, a gente teve 9 conversões nessa noite, na sexta-feira agora. Glória a Deus. A gente viu Jardim do Inimigo. Vocês se lembram do Jardim do Inimigo? Lembro. A gente viu esse teatro Jardim do Inimigo, Giovanni Si, né? Viu todinho. Aí no final a gente deu uma palavra rapidinha, 10 minutinhos, eu fiz o apelo. Isso, E aí, cara, todo mundo assim, ó. Isadora viu, tava lá e viu e falou: pai, por que o diabo vai levar flores pra gente quando a gente morrer? Falei, pra gente não, filha, pra você o diabo vai levar flores não. Aí expliquei pra ela. Mas, cara, 9 vidas. Daqueles, a maioria embaixadores, né? Glória E a algumas meninas que estavam indo nas mensageiras. Então tá funcionando muito bem, graças a Deus. Bênção, Eu procuro muito levar os trabalhos denominacionais para a minha igreja. Aprendi isso com a Madama, tem todos. E quando cheguei no Jockey, já existia o contexto de embaixadores, já estava um tempo meio parado, mas a igreja é cheia de troféus, de história dos embaixadores, mas estava meio devagar. E aí juntos a gente tem feito um bom trabalho. O irmão Beto é o líder dos embaixadores lá, junto com outros jovens, meu cunhado, Mário, André, Paulo Vitor, Alan e Serginho. É a galera que está trabalhando comigo nos embaixadores. Você chegou a viver esse período de embaixada na sua infância? Não fui embaixador. Fiz o curso para conselheiro, aqui já em São Gonçalo, mas não fui embaixador do rei, não tinha. Rondônia tem esse déficit nessa questão das igrejas serem muito pequenas, a denominação não consegue avançar tanto para esses lugares mais de interior. Provérbios nos ensina a não remover marcos antigos. Muitas igrejas hoje que já tiveram aí a história com esses trabalhos denominacionais e que têm desprezado. Mas é possível você ir adaptando, contextualizando o trabalho, mas avançar, ao invés de remover esses marcos que já são marcos antigos. Bem aí, né? sucedido, gente. Cara, e é bem sucedido. Você trabalhar direitinho, com amor, zelo e afinco, olha, não é estruturado, tem base, tem alicerce. Não é difícil, não é difícil. Já levou seus meninos lá no Sítio do Sossego? Ainda não. Porque assim, eu tô lá 2 anos e 4 meses. Ano passado, a gente começou aquele processo de reestruturação, a gente reformou a sala, né, pintou, começou a trazer os meninos de novo, comprou bola, comprou colete, começou a fazer os trabalhos, começou a aplicar os passos, né, e as etapas, né. E aí, ano passado, ficou muito em cima. Porque, assim, existe um custo, né? Sim. E aí, para esse ano, a gente está trabalhando. Os homens da nossa igreja também foram reativados. Dentro desse reativar, eu expliquei como que os homens, a união de homens de uma igreja funciona, né? E apadrinhar esses meninos que estão chegando. Então, domingo mesmo, o irmão Beto, cheio de felicidade. Pastor, eu falei com os homens. E olha, eles apadrinharam, consegui 10 camisas para os embaixadores. Apadrinharam cada um com R$30. E vão apadrinhar mais. Eu falei, amém, meu irmão, é isso aí. Então, assim, tá começando a caminhar tudo de novo. E o nosso objetivo é janeiro, né? Tem o Anver, aí a data geralmente é janeiro. É janeiro, ali, né? Pega ali A gente 4 semanas e tal. Poder levar para o Anver. O Anver é uma experiência única, porque ele vai ter contato com embaixadores do país inteiro. Né? São 450, 500 meninos por semana. Espetáculo. Com diversas atividades. E o adolescente que vai, o junior que vai, ele volta impactado. Lá em Campos, a Associação da Planície, o DAERPLAN, Departamento dos Embaixadores da Planície, ele realiza um acampamento em outubro. A área lá tem tantas embaixadas, e embaixadas tão bem consolidadas, né, que consegue organizar um acampamento que ocupa praticamente o sítio Olha todo, só da região. Só e da eles região. vêm para o Anver também. Tem igrejas lá que vêm no acampamento de outubro e vêm no Anver. Primo, embaixadores do rei.
Mensageiras. Como é que é o das meninas? O GAN. O GAN, que né? Grupo de ação missionária. jovens, Né? Cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. São coisas que a nossa denominação não pode deixar de fazer, não pode perder. E assim, eu vejo as igrejas crescendo e tal, mas quanto mais elas crescem, mais elas deixam para trás. Elas estão desenvolvendo trabalhos novos, como células, grupos de crescimento e tal, mas estão deixando de lado outras coisas, né? Eu tenho alguns amigos que têm igrejas que estão crescendo muito. Só que assim, marcos da Igreja Batista durante um ano. Missões mundiais, missões locais estaduais, missões nacionais. Você trabalha com afinco, com amor. As igrejas estão crescendo? Tá legal, tá crescendo, mas missões. Não se fala em missões. Você faz um culto, um único culto, para se falar de missões, tirar uma oferta e pronto, acabou. Entendeu? Quando a gente deveria ensinar, o ensino desde pequeno pro menino ver um mês inteiro. Bota a meninada a fazer lava-jato missionário, entrar com bandeira, vender doce, trabalhar pra ver aquilo acontecendo. Aí tu leva um missionário que é de longe e o cara fala assim, vocês estão me ajudando no campo. Aquelas crianças falam assim, meu Deus, que coisa linda, que maravilhoso. É daí que nascem os vocacionados. Se a gente se esquecer desse trabalho, como é que vai sair os vocacionados? Ou que tipo de vocacionado vai existir? Né? Vai ser um vocacionado que está interessado única e exclusivamente na igreja local, né? Em fazer parte daquele pequeno nicho ali. Errado? Não é, mas... Cara, cadê o vocacionado, o líder, o chamado daquele cara que tem desejo assim... Que Deus coloque no coração dele, não, eu vou expandir esse negócio aqui. Se eu não puder ir, eu vou enviar, vou levar gente. Tem muitas igrejas crescendo com igrejas locais crescendo com a aspiração de ser denominação. Né? Ela cresce e ela começa a abrir outros polos vinculados a ela. Né? Eu acho que isso é um movimento desse tempo também. Eu não tenho aqui, sendo franco, eu não parei para fazer uma reflexão sobre o assunto ao ponto de poder estabelecer um juízo sobre, sabe? Mas que é um movimento desse tempo e é algo complexo, porque as denominações, de maneira geral, começam a ficar enfraquecidas, né? Eu refleti um pouco, me incomoda um pouco, né? Recentemente ali em São Gonçalo abriu umas 2, 3 muito grandes aí, uma colada na outra. É uma briga, uma disputa para ver quem vai pegar a gente de quem. Mas eu não vi essas grandes denominações até hoje, e assim, é uma crítica minha particular. A gente tem um Salgueiro, a gente tem um Jacarezinho, a gente tem um Jockey. Ninguém quer ir pra lá. Ninguém quer abrir uma filial. Ninguém quer abrir uma filial lá. Ninguém. Colocar um telão de 12 metros de comprimento dentro de um galpão gigante, com a galera tocando bem pra caramba, pregando num lugar como esse. Entendeu? É muito difícil. Por quê? Porque as pessoas de longe não vão ir. Né? Ninguém vai entrar lá dentro, abrir uma cancela, tirar no dia da chuva, colocar de volta para ela assistir o culto. Aqui no Brasil tende-se a mimetizar, né? Imitar muita coisa que acontece lá fora. Esse é um modelo que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Austrália e não deu certo em muitas das experiências e o povo meio que tem ido nesse caminho. Que Deus tenha misericórdia e que essas lideranças carismáticas, que geralmente essas estruturas crescem em cima de lideranças carismáticas, né? Sejam ao menos lideranças tementes a Deus. Amém. É o nosso desejo. Sobre os embaixadores e mensageiras, a gente ficou... Todos os eventos que a gente se envolveu, né? Com missões nacionais, por conta do Somos Um, por conta também do trabalho que a gente foi lá na Amazônia. Cara, é impressionante ver todos os radicais são oriundos de embaixadores e mensageiros. Tremendo, né? E, pô, igual lá em Tefé. Você passou... Ia falar Tefé agora. A gente veio a embaixada de Tefé, 70 crianças. A gente mandou, na época de Porto da Madama, uma oferta de R$ 1.200 pra Tefé, pra eles comprarem os tatames. Legal. Pra fazer o projeto de jiu-jitsu ou de Muay Thai, não me lembro qual que era na época. E aí, porque lá eles estavam desenvolvendo a embaixada, queriam cravar aquelas crianças em algo, fidelizar elas ali, e aí a gente mandou uma oferta pra lá. Agora eu me esqueci o nome do casal missionário, a gente até adotou também eles, mas o casal, assim, ele... Oi? Sara e Gabriel. Gabriel é daqui do Rio, não é? Sim. E eles, cara, a embaixada com 70 crianças, aquele vigor, espetacular, né, cara? Aquela animação, e ele embaixador, ela oriunda de mensageira, se eu não me engano. E é interessante ver como essa galera que é doutrinada, é criada nesse ambiente de organização missionária, chega com a vocação madura
Uma coisa é você receber o chamado com 18 anos, assim, existe alguma coisa a se fazer. Outra coisa é você estar com 18, 19 anos, entendendo a vocação e com a construção teológica que acontece também nessas organizações. O cara vai mesmo assim. Um embaixador que ele cumpriu ali os ciclos, né? Hoje estão reformulando. Mas na minha época, você tinha os postos iniciais, arauto, escudeiro e cavaleiro, e depois os postos superiores, que seria emérito, sênior e master. O indivíduo que chegava a ser o master, meu amigo, bigode grosso. Ana, eu vou te falar. Eu andava do lado do pastor, pensava, rapaz, fazer gabinete com o master. Entenda, a quantidade de texto bíblico que ele já tinha decorado, a quantidade de história de missionários Que ele sabia. Ele sabia a história do início da Igreja Batista no Brasil, todinha. No mínimo, ele já tinha feito ali um resumo sobre a vida de Zacarias Campelo, ele já teria feito um resumo sobre a vida de Paulo, contexto bíblico. Sim. Como que chegaram os batistas no Brasil, isso daí por baixo. Textos bíblicos, rapaz, o processo de evangelismo nos 5 dedinhos, isso daí já é coisa antiga, coisa dominada. Então, é um processo de formação que gerava pessoas com conhecimento. Formação saudável demais, né? Bem mais sólida. Né? E para muito masculinidade saudável. E feminilidade cristã também. Também. A gente vê hoje em dia muitos jovens, muitos adolescentes, não só adultos já, que vieram desse... Não citando esse contexto específico, mas faltou esse tipo de orientação. Homens disfuncionais, mulheres equivocadas muitas vezes, e quando a organização missionária tem esse papel também. Me veio algo aqui à mente. O Abrãozinho falou que praticamente todos os radicais que encontrou eram embaixadores, né? Falando dos rapazes, né? E as moças mensageiras. Tá vendo, queridos, como é que é importante? Se você quer ser radical, você tem que ser embaixador. Ó. Ele quis ser, só conseguiu ser voluntário, sabe por quê? Não foi embaixador. Não mostrou. Se tivesse sido, olha aí, porta aberta na denominação. Carteirinha de master, né? Vou abrir minha carteirinha de conselheiro, hein? Bom. Rapaz, mas é muito bom olhar para esse caminho e direcionar as nossas crianças, jovens e adolescentes nesse rumo. Eu tô com 3... quase um jovenzinho já, 15 para 16 anos. Um outro de 18 e um outro que vai fazer 19. Rapaz... Ouvir aqueles meninos pregar, eu fico assim, ó. Ai, que coisa mais bonita. Rapaz, porque aquilo que eles aprendem lá desde o início, falar, se comunicar e tal. Esses meninos, quando for pra faculdade, rapaz, alguns já estão, vão arrebentar. Inclusive, um deles foi pro Somos Um, o Thiago, né? Foi pro Somos Um, ajudou a dar um curso agora, final de... Não vai ser agora não, vai ser ainda. Um curso de evangelismo e missões que vai ter. Ele tá lá, vai ajudar nesse negocinho, nesse curso. Não me lembro o que é. Ele pediu a minha autorização e tudo. Tava final de semana. Ele fala muito rapaz, bem, fala cara. muito bem. Você tem que ver ele pregando, irmão. Muito bom. Serginho, Thiago e Alan. Muito bons, os meninos muito bons. Mas a base. Aí. Chega lá, o conselheiro fala, hoje é você. Já te falei desde a semana passada. O que você trouxe? Não, vamos lá. Mesmo com vergonha, vamos falar um pouquinho. Fala aqui, fala ali. O cara começa falando 5 minutinhos, 10, daqui a pouco tá pregando. Fala, olha aí como é que você fala bem. Como é que Deus te usa e tal. Sim. Cara, já diagnostica, ó, você já observa quem tem padrão de liderança. Você fala assim, aquele ali é líder daquele grupinho ali, ó. Se ele falar vamos, todo mundo vai. Se ele falar hoje eu não vou, a galera não quer ir. Já pega ele, traz pra perto. Você fala, esse cara tem um perfil de liderança, eu vou investir nele. E aí saem nossos pastores, saem ministros, saem ministras, né? E por aí vai. A importância dessa multiplicação, né? A igreja, ela mantém sua vitalidade à medida em que ela é capaz de formar novas lideranças, né? E, de fato, trazer as pessoas para um viver ativo como igreja. Isaac, eu estou olhando aqui para ti e percebi aí uns cabelinhos brancos. Me veio a ideia assim, rapaz, eu estou pedindo a Deus, Isaac, para ter cabelos brancos. Porque cabelo do que? ter cabelos rapaz, brancos tem, olha isso. O problema é querer ter os cabelos e não tê-los. Mas quantos aninhos, Isaac? Eu tô com 33. Vou fazer 34. É muito novinho. Me permita dizer, é a melhor idade de todas.
a idade de nosso Senhor. Rapaz, eu falei A muito. idade do sacrifício. Tá pronto? Tá doido pra chegar aos 34, passar essa. Um debate teológico bem sucinto e apenas especulativo, tá? Mas todos ressurgiremos, né? E creio, ressurgiremos na plenitude da vida. Os idosos não ressurgirão idosos. Até porque a velhice é uma marca da corrupção, né? Um sinal da queda. Os infantes não ressurgirão infantes, né? Ao meu ver, ressurgiremos num corpo glorificado e na plenitude da vida. Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância, aquela vida plena. Então, vamos aqui arriscar uma idade, tá? Cuidado, hein? Vamos Heresia 17. Não, vamos arriscar uma idade. Aqui a gente está completamente Tá especulativo. em casa, não tá falando nada com ninguém de fora, né? Jesus morreu, Teólogos não ouçam, vamos lá. ressuscitou na plenitude da vida. Assim como ele é, seremos. Não sei com que idade ele ressuscitou. E ele ressuscita e se manifesta com aquele corpo, com aquela fisionomia. Mas que ele morreu aos 33, e isso a gente tem evidências. Então, ressurgiremos aos 33? se for Todos? para eu sugerir uma data, como Seria essa? apenas, me parece que 33 é um bom número. Não, seria uma boa idade. 33 com saúde. Não, lá vai ter, tá tranquilo. Não, 33 sem as marcas da corrupção já deve ser algo bem maravilhoso, né? É interessante. Uma teologia boa pra gente aprofundar mais pra frente aí. Gostei dessa ideia. Isso aqui é aquele churrasco de pastor, sabe? É um churrasco de pastor, você fica ali. Conversa no lugar da piada do pavê, a gente conta esse tipo de coisa, né? Olha, eu tava desde o início querendo contar um negócio que toda vez que eu falo de missões, eu gosto de contar, porque eu acho que para quem vai pro campo, para quem fica preocupado em como vai ser a vida no campo, em como Deus vai suprir ou não, né, faz muito sentido. Acho que há muito tempo a gente parou de ouvir missionários só contando problemas, né? Os missionários saíram um pouco desse perfil de uma vida sofrida, uma vida difícil, uma vida amarga, Não, eles começaram a olhar para o tanto de bênçãos que o Senhor derrama, né? A gente sabe que muitos passam dificuldades, mas ele já vem com uma outra perspectiva para trazer para a igreja. Olha, gente, é difícil, como qualquer outra coisa, mas Deus está lá, a mão de Deus está lá. Eu contei para vocês que eu ganhei um Malbec, né? Quando eu vim lá de Rondônia. Tem frasco até hoje. Não. Olha, é o meu perfume preferido, mas o que acontece? Eu vim, durou 2 anos e meio esse Malbec. Quase 3. Quase 3. Dava um espirro, ficava rodando. Tênis também, durou quase isso. Era um tênis da Puma branco, lá limpinho, ficava ali, mas uma hora ele não aguentou mais, coitado. Já tinha um tempo. Ele desgastou, nem foi na sola, foi por cima. Rapaz do céu, de limpar. Já não tinha mais onde colar. E aí, um dia acabou, né? E todo missionário no seu tempo, ele passa algumas crises, assim como nós passamos nas nossas vidas. Existenciais, financeiras, emocionais, sei lá, junta tudo, né? Às vezes a gente tem conflito externo e ainda conflito interno por dentro. É um negócio absurdo, né? E aí, acabou tudo, cara. Não tinha perfume, não tinha tênis, não tinha nada. Chegava muita roupinha na Cristolândia, né, na rouparia, mas a grande maioria já bem... Homem, você doa, né? O que você doa tá surrado, irmão. Roupa que homem doa, sapato que homem doa, já foi. Ele tá pregado, atravessado de um lado do outro. Eu não dou. Dou é a minha esposa, por mim. Ela tenta separar algo bom, né? Então, assim, roupa que chega na rouparia dos homens, das mulheres, não. Você tá pra você fazer um desfile. Agora do homem, rapaz, só chegava aquela roupinha. Não dá mais pra usar na obra. Né? Quando você tinha que deixar de molho, lavar debaixo do braço com limão pra ver se sair aquela marca, pra depois poder usar. Eu falei, poxa, Deus, que luta. Poxa, não, tô voluntário aqui, não era tem só dinheiro. Jesus transforma a semana toda. Verde e amarela, verde e amarela, verde e amarela, verde e amarela, direto. Aí, meu pai e minha mãe mandavam uma ajudinha, juntos, os dois mandavam R$100, às vezes 120, né?
E aí eu falei, caraca, e agora, cara? Não dá esse dinheirinho. Eu tenho umas crises alérgicas de quando tem que sair tomando remédio e tal. Tudo loratadinho, Né? né? Olha, Deus me curou da bronquite vindo pra cá, cara. Eu nunca tive uma crise de bronquite. Rondônia era um sofrimento. Eu ficava internado umas 2, 3 vezes no ano. Caramba. Enfim. E aí, acabou tudo. E nessa semana eu fiquei assim, reclamei. Mas olha, como eu reclamei com Deus. Meu Senhor do céu. Eu reclamei muito. Falei, eu não sei se eu vou ficar mais um ano. Eu não sei se eu continuo aqui. As coisas que eu tinha eu não tenho mais. E as coisas acabaram. Eu não tenho como conseguir de novo. Eu tô como voluntário. As coisas não andam. Enfim. Aí, o pastor Rafael ia pregar numa igreja que é a Igreja Batista de Marambaia. Uma igreja pequena. Igreja ali de uns 80 membros. Missionária toda a vida. Uma pequenininha e tal. E o pastor Rafael, por algum motivo, não pôde ir. E aí ele falou... Tinha uma agenda no domingo pela manhã. E ele falou, eu vou ter que ir nessa agenda. Não tem como eu não ir. E eu vou te botar pra pregar lá em Marambaia. Você pode ir? Eu falei, não, posso, velho. Vamos lá. Vamos tudo lá. Eu falei pra ele, cara, eu tô sem tênis, eu tô sem isso, tô sem aquilo. Ele falou, meu filho, pega qualquer coisa aí, vai lá, vai. Aí a missionária é assim, vai. E aí eu fui lá, olhei, achei um tênis lá, era um sapato, na verdade. Coloquei aquele sapatinho e tal, camisa verde, né? Calça jeans. E fui, preguei, tal, o culto foi bênção e tudo. Mas assim, eu saí de casa com aquele... na hora de passar perfume, não tinha perfume. Peguei um desodorante, passei só o desodorante. Falei, vai assim mesmo. Deu uma jateada de desodorante assim na camisa. E falei, vambora. E aí fui, preguei. E cara, acabei de pregar. Aí o pastor assumiu a palavra, né? Pastor Ubirajara. Médico dos bombeiros e pastor. A bênção. A igreja paga ele e ele devolve o valor à igreja e uma parte vai para missões. Ele não fica com o valor, né? Fica tudo lá. É o voto dele com Deus. E o cara, assim, coração absurdo. Vai lá pra Cristolândia, passa o dia lá, abençoa, atende, aquela coisa toda. E aí, cara, acabou e tudo. Aí ele falou assim... a juventude tem uma lembrança, era pro pastor Rafael, né? Mas o pastor Rafael não pôde vir, então uma lembrança pra você, cara. Ele me aparece na porta, assim, com a sacola da propaganda da Boticário. Da Boticário desse tamanho, assim. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Aí os meninos foram chegando perto, agradeceram e tal, porque era um trabalho da juventude. Final de semana que a juventude toda tava fazendo. Pastor Rafael. Aí eles, era o pastor Rafael, mas tá aqui pra você. Cara, eu ganhei um kit, uma toalha, um Malbec, um pós-barba, um espuma de barbear, e acho que meia, um chinelo. Cara, ganhei um negócio absurdo de completo. Aí comecei a chorar. Esse irmão não entendia porque eu tava chorando. Aí eu repreguei, né? Vou contar a história do porquê. Aí a igreja toda chorando. Eu falei, cara, eu fui embora. Da hora que eu saí da igreja até chegar em casa, até a hora de dormir, falando assim, Deus me perdoa por reclamar, muito obrigado por me abençoar, muito obrigado. Sabe, assim, fiquei com aquele sentimento de gratidão e até de vergonha de ter reclamado tanto a semana toda com Deus. Quando deu, isso foi no domingo, quarta ou quinta-feira, essa irmã, Marli Ventura, que eu falei que você deu a casa lá e tal, ela era depois da madama, ela já ia lá na igreja. Aí ela me viu capinando o sítio, eu tava descalço, o chinelo tinha arrebentado na semana anterior. Quando deu naquela semana que ela voltou com um chinelo, voltou com uma calça, uma blusa de frio e um tênis. Uau. Ganhei tudo completo em uma semana, cara. Em uma semana, tudinho. E aquilo assim virou o grande testemunho da minha vida de que Deus cuida, né? Supre, cuida. Sabe assim, se porventura você estiver desanimado, se no campo você olhar e falar assim, cara, será que é isso mesmo? Será que Deus vai continuar suprindo, cuidando? Ele vai. Ele é Deus. Ontem, hoje, sempre, para todos, sempre será. Ele cuida. Então assim, toda vez que eu falo da minha história, eu gosto de contar essa história aí. Porque pra mim, sabe, cara, um abraço que eu recebi de Deus, assim, muito grande. Muito grande. Me abraçou, assim, com muito carinho. Porque era o que eu precisava mesmo naquele momento de cuidado, e ele cuidou. Do espiritual ele cuidava sempre, né, da parte espírita, agora ali do corpo, nossa. Tem histórias como essa não são exceção, né, a gente vai para encontros missionários, todo mundo tem uma história desse tipo que não se deve ter medo, gente. Se Deus dá a direção, independente de qual seja, mesmo saindo de Rondônia para
central do Brasil tem que vir porque ele é fiel. O pastor Josimar, pregando uma vez, ele usou a seguinte frase. Ele também foi missionário por alguns anos da Junta no Sul. Iniciou 5 trabalhos lá no Sul. Depois retornou, pastoreou ali em Macaé, agora está lá em Campos. Né? Ele é o meu pastor na CIB Jockey. E ele tem a seguinte frase, o Deus que pode fazer as coisas maiores, pode também fazer as coisas menores. Às vezes a gente fica sofrendo e em crise por causa de coisas pequenas. A gente é orientado pela palavra a colocar tudo diante do Senhor. Né? Não estejais ansiosos. É uma orientação, uma ordem. Olha, você não fica ansioso por coisa alguma. Tá? Mas torne tudo conhecido diante de Deus. E o Deus que pode fazer as coisas maiores, pode também fazer as coisas menores. Amém. Glória Coisa a Deus. linda, hein? Coisa linda, espetáculo. E a gente vive isso aí. Vive tem vivido isso aí comigo, né? A gente falou dela, né? Tem me sido suporte, assim, em todas as áreas daquilo que a gente está fazendo. Inventei de fazer uma gincana do mês da EBD lá na igreja, do livro de Mateus todinho. E uma luta, porque tem todas as outras atividades. Ela falou, não, larga aí que eu vou ajudando. Inventou quiz bíblico, abaixou o programa, aplicativo, quiz. Cara, a igreja tá amando o negócio. Domingo agora a gente fez o jogo do banquinho com o pessoal. E ela que tá planejando tudo. Então, assim, ela entra de cabeça, né, nessas situações. Muitas vezes ela deixa de lado um pouco daquilo que ela poderia conquistar. E a Vívia é um poço de inteligência, cara. É doutora Vívia. Doutora Vívia. Doutora Vívia com 32 anos de idade. Ela poderia... Doutora de verdade. Doutora com doutorado, né? Ela poderia estar voando muito mais. Muito mais. Só que assim, ela usa mais desse tempo para estar comigo. Sabe? Assim, ela às vezes eu sinto que ela sofre um pouco, sabe? De ver que ela poderia ir mais, mas é aquele sentimento do cristão, né? Não, Deus, eu estou no lugar que Deus quer, fazendo aquilo que Deus quer. Embora existam vontades no meu coração, desejos no meu coração. Mas eu sei que Deus vai dar essa bênção a ela em qualquer momento. Ela se esforça muito, ela estuda. Às vezes, às 2 da manhã, ela tá lá estudando, morrendo de sono. Né? O sono é algo da família Pereira. É algo... toquei na ferida. Revelando o nosso segredo. Ai. Mas, a bichinha esforçada. Então, me ajuda muito. É uma benção na minha vida. A única coisa que mantém o Pereira acordado é comer. Comer. Mas aí lascou. O Pereira não dorme ou come. Ou come os dois. Minha irmã, que veio de Rondônia, está morando comigo. Me ajuda muito no ministério também, Gabi. Né, tem sido uma bênção para mim, né? Vem e hoje é líder de jovens na nossa igreja, está me ajudando com a juventude Isaac, e desenvolvendo muita coisa. Isaac. Convite para pregar numa igreja batista, na igreja de irmãs, você aceita convite? Aceitamos, vai com certeza. Convite aí, então. A gente vai sim, glória a Deus. Gostamos de partilhar disso, até porque assim, eu levo muitos amigos na minha igreja, né? Imagina, se a igreja não deixa você ir, como é que vai querer que alguém vá, né? Eu sempre falo isso para mim, ó, vocês gostam de receber. Tem que deixar aí também. Então tem sido bom. assim. É muito bom. Meu pastor, inclusive, eu vou utilizar mais uma fala dele, né? Almoçar na casa do vizinho é bom de vez em quando, né? Meu amigo, ele falou, só não pode ser sempre. Numa vez, outra, receber um tempero diferente, é bom. Agora, quando a gente vai, ele fala, quando a gente vai na casa de um amigo, de um vizinho, a gente vai, come, mas com educação, né? Tem toda uma... Ele usa essa figura para falar sobre essa questão de visita às outras igrejas, que é bom, mas tem que ter ali um equilíbrio, né? Você não pode estar ausente da comunidade onde você se comprometeu a servir, a estar também contribuindo e etc. Amém, isso aí. Isaac, meu querido, nós estamos caminhando, né, para o encerramento. Eu gostaria que você deixasse para os jovens, né? Você tem aí uma vocação que se manifestou lá na sua primeira infância, de 7 anos, você já estava envolvido com missões, você comentou. Foi se desenvolvendo, amadurecendo até um ponto de confirmação definitiva ali por volta dos 19 anos, né? Aproximadamente. Mas o que você diz para o jovem hoje que está vivendo uma crise vocacional? Aquela de, será que é isso mesmo? E etc. O que você poderia deixar para esse indivíduo? Tá. Primeiro, você não está sozinho, né? Acho que todo vocacionado, todos nós, acho que não existe um pastor que nunca passou por um sentimento como esse, né?
de olhar e achar que é falha demais, ou de que não merece estar ali, ou até mesmo de que por algum motivo parece estar sendo deixado de lado, ou abandonado, ou esquecido, né? Não permita que esse sentimento faça morada no seu coração. O grande problema desses sentimentos, a gente não é proibido de senti-los. Todos os homens bíblicos, né, as nossas fontes de exemplo bíblico, a grande maioria passaram por esse tipo de sentimento. Só que estes sentimentos não fizeram morada, não Sim. fizeram tatuagens em seus corações, coisas inapagáveis, né? Foram sentimentos que foram embora. Por quê? Porque eles entenderam que era preciso, através da oração, através da fidelidade, através do compromisso que fizeram com Jesus, continuar. Se a gente parar no meio do caminho, né? Se a gente não ir até o final, a gente não vai ver ou não vai viver a completude da bênção de Deus sobre nós. Né? Ontem eu estava falando na igreja o seguinte: tem muita gente que para no sexto mergulho e não dá o sétimo. Tem muita gente que para na sexta volta e não dá a sétima volta. Tem muita gente, né, que para no meio do caminho. Entendeu? Que indo para Nínive desiste. Que para e aí ela não vê tudo aquilo que Deus gostaria de fazer através da sua vida, né? Então, se você é esse jovem, por algum motivo, é vocacionado, tem um chamado de Deus, está colocando em dúvida isso, por algum motivo pessoal, emocional, não pare. Vá com tudo, mergulhe de cabeça, mergulhe fundo, profundo nesse Deus. Tá? Às vezes a gente mergulha raso, a gente mergulha fundo em coisas muito rasas. Muito rasas. E no lugar de mergulhar fundo em um Deus muito profundo, aí nele a gente quer mergulhar raso. Quer ficar na superfície. Então, assim, em Deus, mergulhe muito profundo. Entregue, como foi dito já hoje, né, suas dores, suas preocupações, suas dificuldades nas mãos do Senhor, e não desista da sua vocação, do seu chamado. Quem o chamou é Deus. Ele é poderoso para manter, para cumprir, para fazer na sua vida tudo aquilo que ele prometeu, e através da sua vida você vai continuar sendo bênção na vida de outras pessoas, né? Se for provavelmente a minha última fala, eu gostaria de falar algo que eu ouvi muitas vezes do pastor Fernando Brandão, né? E ele cita Mateus capítulo 9, onde Jesus Cristo passa por todas as cidades, né? Passa pelas cidades e vê as multidões, né? E ele prega nas sinagogas, ele cura os enfermos, ele anda nas ruas pregando o evangelho. E a Bíblia fala que o seu coração se move de íntima compaixão, de profunda compaixão. E ele via as pessoas como ovelhas sem pastor, né? Soltas, sem rebanho, né? E aí ele completa falando o seguinte: para aquele que deseja ser missionário, de estar nessa posição, né? Que entende o chamado do Senhor. Missões, para aquele que é vocacionado, se faz com pés velozes que vão até o necessitado. Se faz com lágrimas nos olhos, que muitas vezes embaçam até a nossa direção, mas são as lágrimas daquele que entende o chamado. Ao mesmo tempo que as lágrimas estão nos olhos, o sorriso está na boca, por saber que está cumprindo a missão, e as mãos estão sempre ocupadas. Sempre. Não existe missionário no campo que não esteja com as mãos ocupadas, com os olhos em lágrimas, com a boca sorrindo e com os pés velozes, indo em direção ao campo missionário, né? Indo em direção àquele que precisa. Então, você tem esse chamado, você é essa pessoa, não desista. Deus te chamou para isso mesmo. Glória a Deus. Eu ia até fazer outra pergunta, mas vou parar por aí, porque que bênção, meu primo. Chamou de primo já, né? Que bênção receber você aqui. Você é um exemplo para nós. Foi até... demorou um pouco para sair esse encontro, mas por minha culpa, eu te peço desculpa. Minha também. A gente não tava batendo às vezes, né? Mas você é um exemplo para nossa geração. Com 33 anos, tanta caminhada com Jesus e tantos frutos no reino, que a sua vida continue sendo para a glória do Senhor. Foi uma grande alegria te receber aqui hoje. Amém. E eu espero muito que você que está acompanhando nosso canal, não se esqueça de inscrever, dar o seu like nesse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas. Tenho certeza que essa história pode inspirar a muitas pessoas, e assim como nesse momento está inspirando a sua vida. Nosso desejo é que Deus abençoe a todos e estejam juntos conosco no próximo. Irmão, tamo junto. Primo, Deus abençoe, né? Eu
faço das palavras de vocês as minhas. Para mim é um grande orgulho, sabe? Eu estava falando de vocês, né, esses dias, né, lá com os amigos, de repente descobri que eles conhecem vocês e tal. Eu fui mostrar o sítio Petra, né, porque a gente estava entre pastores ali conversando. E eu me orgulho também do trabalho que vocês fazem, tá? Da disposição do coração para cumprir aquilo que Deus chamou para fazer, né? Sem o interesse da remuneração, do ganho de visibilidade, mas com objetivo de vidas mesmo, de vidas. Então que vocês continuem neste ministério, né? Vocês são essas pessoas dos olhos em lágrimas, dos pés velozes, né? Da boca sorridente e das mãos trabalhosas, né? Ocupadas. Então, que Deus continue abençoando vocês. Isso aqui é grande resposta de Deus para a vida de muitas pessoas, de muitos pastores e de muitas famílias. Amém. Quando precisar, ou que pessoas da sua igreja precisarem, o sítio está à disposição. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Deus abençoe. Beijão, minha gente. Até o próximo Petra Talk. Tarde pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.